Sempre uma boa. Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindos ao Godot Podcast. Eu sou a Carol Gomes. E eu sou Luana Jordão e hoje estamos com um convidado especial aqui, galera. E antes de falar do convidado, eu já vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, divulgar para os seus amigos, que isso é muito importante pra gente. Agora sim, né? Agora eu posso falar do convidado? Pode. Então, o nosso convidado é o Igor Palópolis. Gente, olha que nome chique. Ele é cineasta, ele é roteirista. Esse cara entende muito de cinema. Então, se apresente, Igor. Olá, gente, tudo bem? Ressaltando aqui, né? Dá o like, é aquela coisa que a gente vira Como youtuber, Como é? né? Fala aí pra gente. É porque a gente tem que decorar um textinho pronto, que é do like, do sininho, do compartilhamento, manda pros seus amigos, etc. Porque é aquilo, né? A gente tem que falar, tem que ressaltar que não custa nada. As pessoas sempre falam, Não é pix, né? preguiça, né? E tal. Mas, poxa, ajude vamos fomentar aqui o trabalho Arte dos independente, né? Exatamente. E aí no futuro, quando tiver milhões de seguidores, você vai poder falar, olha, eu fui um dos primeiros a compartilhar lá no início. Muito bom. Obrigada por ter aceito o convite aqui, de apoiar um projeto independente. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Imagina, eu que agradeço. Acho que, olha, daqui a um tempo, quando tiver milhões de seguidores, eu vou poder dizer que eu fui um dos primeiros a vir. A gente cresce junto. Adoro. A importância de crescer junto, né? Da gente mostrar um novo talento também, enfim. Exatamente. Mas me apresentando formalmente, né, que eu comecei a falar, como vocês falaram, meu nome é Igor Palópolis, demorou um pouco pra decorar, mas foi. Mas aí pode chamar só de Igor pra não ter problemas. Sou roteirista atualmente, cineasta, infelizmente, mas na luta. Trabalhei como apresentador do Cinema por um tempo e atualmente produzo conteúdo também por aí nas redes sociais sobre cinema. E o importante é tentar estar onipresente, né? Quando você faz conteúdo, tentar estar um pouquinho em todo lugar. Mas é isso. Ai, que bom. E o importante, né, de seguir o Igor é que ele posta tudo de cinema. Ele faz comentários de filmes e tudo que você precisa saber pra poder assistir um filme, já sabendo que o filme é bom, se o filme não é bom, se vale a pena. Cheio de spoiler. Exatamente. Não, spoiler Você vem avisa. sempre. Eu aviso quando tem. Mas é porque o que acontece? Muita gente faz só conteúdo indicando filme. Tipo, o dia inteiro, todos os dias, indica um filme. Eu acho que ficar nisso só, pra sempre, assim, acaba sendo muito superficial. Eu quero dissertar mais sobre as coisas. Então, às vezes, um filme... Acho que cada coisa que você assiste, cada arte que você consome, ela te toca de alguma maneira. E esse é o poder da arte, né? Te atravessar de certas formas. Então, eu acho que sempre que você fala de um filme, você tem uma infinidade de outras reflexões, assim. Por exemplo, esses dias eu fiz um carrossel lá no Instagram sobre um filme pra entender melhor cada transtorno psicológico. Assim. Eu vi. Então, tipo, eu acho que, sabe, é um recorte um pouco diferente de não só indicar o filme, mas falar sobre qual é a importância dele. Sim. E esse lance, claro, que é uma parada mais séria e depende da ajuda de um profissional que você tem que procurar. Mas quando você tem alguma questão com si mesmo, você vê um filme que trata daquela questão, você se sente abraçado de certa forma, sabe? Parece que aquilo te atravessa e eu acho que esse que é o grande poder da arte, né? Que nem quando você ouve uma música que você gosta muito e ela conversa com você, você sente que ela tá te abraçando de certa forma. E você ajuda outros profissionais, né? Porque às vezes o profissional tá ali, só entrou no seu perfil só pra dar uma olhada em cinema. Ele, caramba, isso conversa com o meu trabalho. E aí eu vou trabalhar isso com os meus pacientes, com os meus alunos. Exatamente, Né? exatamente. Eu lembro que quando eu comecei a fazer terapia com a minha psicóloga, ela tinha feito um post sobre casamento às cegas e projeção, assim, como a gente projeta nas outras pessoas. É um negócio super estudioso, assim, e tal. E ela comentou comigo que foi uma ideia que ela teve, assim, vendo as coisas que eu fazia e tal. Porque é uma parada que dá pra você relacionar. A arte se relaciona com tudo na vida. Aquela né? assumindo, eu assisti Casamento às Cegas. Eu também! Ai, gente! Mas eu juro que foi aquela coisa que eu escolhi assim, vou fazer só pra comer naquela hora do almoço. Eu assim, não assisti, pra não gente, pensar. eu não posso comentar sobre isso. Não, pra não pensar, eu falei assim, cara, que vergonhinha, tu vai assistir um negócio muito fútil, não sei o quê. Aí eu fui nessa ideia, só vai ser aquela minha série lá pra eu comer, né? Gente, mas viciei. Assiste tudo. Cara, mas Ai, tô com medo, então. o lance é que a gente precisa de futilidade na vida. Assim, sabe? Eu também, eu não queria pensar em nada, eu só queria É igual o Exatamente. BBB, né? Exatamente, as pessoas demonizam essa parada de, tipo, o entretenimento pela futilidade, entre aspas. Mas, cara, nem tudo que a gente assiste tem que ser edificante. Algumas coisas vão ser, mas assim, a vida já é tão difícil e corrida como ela é. Então, pô,
vamos tirar um tempo, vamos assistir um Casamento às Cegas ali, maratonar inteiro. Não dá pra assistir o tempo todo o filme cabeça, né? Exatamente, porque senão os caras vêm, assiste esse filme iraniano de 3 horas e meia, preto e branco, sabe? E tem um momento, até tem um momento pra assistir. Mas tudo bem você assistir uma parada que não te edifique, assim. Sim, só pra almoçar. E, tipo, nossa, você bebê, nossa, que fútil, eu prefiro ler um livro, Sim, sabe? o Netflix devia ter uma cartela lá, só pra almoçar. Assim, Boa, Igual o caraca. Spotify, né? Tem música pra você ouvir comendo, Sim, pra sim, você sim. dormir, pra você não sei o quê. Cara, Então, e eu acho que é só um pra você. fenômeno a ser estudado. As pessoas não conseguem mais almoçar sem estar assistindo um negocinho, né? Eu sempre almoço Real. assistindo YouTube, por exemplo. Aham. Porque eu não consigo me conectar, tipo... Não consigo ver um reality, um filme, uma série enquanto eu tô almoçando, porque eu tenho que prestar muita atenção. Mas um vídeo no YouTube, assim, uma parada, cara... Eu não lembro a última vez que eu almocei, tipo, em casa e não tava assistindo alguma coisa, né? escutando Como é que os música. nossos ancestrais faziam há décadas atrás? Eles conversavam. Não, conversar. Isso é tá, muito vintage. conversar tá com nada. Conversar é um negócio muito ultrapassado, sabe? E falando Que em saber ultrapa- do dia, né? Que mané saber do meu dia o quê? É, e como foi exatamente. seu dia, né? Então, tipo, bom, enfim. Mas falando em vintage, de como foi seu dia, quando as pessoas tomavam café da manhã ainda, olhando uma para as outras, né? Quando a mãe fazia o lanchinho da escola. Como que foi a sua infância aí até chegar agora aí? Como que foi essa questão de gostar de filme? Você foi aquela criança que já almoçava assistindo TV? Com Globinho? certeza, com certeza. Com certeza. É muito louco porque, tipo, a ideia de fazer faculdade de cinema é um pouco fora da caixa, assim. Tipo, geralmente você já tem que entrar com a sabedoria de que você não vai ficar rico, né? É. Dificilmente, assim. Mas é, tipo... As pessoas, elas buscam a faculdade de cinema geralmente querendo ser cineastas, né? Ir pra Hollywood e tal. Mas a grande realidade é que quando você terminar, você vai acabar fazendo muito comercial. Vai acabar trabalhando, tipo, de assistente de direção pros comerciais, assim, nos projetos independentes. E tudo bem, é um caminho. Só que você sempre sai querendo uma coisa diferente da que você queria quando você entrou. As pessoas entram geralmente querendo ser diretores. Eu quero ser diretor de cinema, eu quero ser roteirista, eu quero ser isso e aquilo. Só que elas esquecem que a função do audiovisual tem outros milhões, assim, de funções. Tem... Cara, tipo assim, tem produção, tem assistente de direção, tem foquista, sabe? Tem todo esse tipo de coisa que, claro, às vezes numa produção mais modesta, que não tenha muito orçamento, não vai ter um foquista. Você vai ter que se virar pra filmar, pra ajustar o foco, pra Né, fazer tudo. Rafa? Você É sabe. igual o Rafa tá fazendo aqui, É. entendeu? E aí só que você esquece que, tipo, uma vez eu fiz uma entrevista na Fox pra ser operador de switcher, que é basicamente quando tá passando um programa, é a pessoa que decide qual vai ser o corte que vai entrar. É o Rafa. É o que o Rafa tá fazendo aqui. Só que, tipo, num programa por exemplo, um programa da Fox de debate esportivo, que dura 6 horas, que os caras não param de falar, você tem que estar sempre ligado em, beleza, em quem vai estar o corte, vai mostrar só a pessoa, se tem 2 pessoas discutindo, vai dividir a tela e botar Sim, uma sim. em cada lado da tela. É muita responsabilidade, né? Exatamente, se você faz alguma besteira ali, cara, imagina, tipo... Então, isso é parte da entrega narrativa. Sempre que a gente vê, por exemplo, 2 pessoas discutindo num programa, tem o trabalho do diretor de switcher que tem que ter o sangue frio de falar, essas pessoas não discutindo, eu vou colocar elas 2 separadas, só elas na tela, assim, Aham. uma aqui e outra ali, e deixa seguir. E aí vai ter o diretor de cena também gritando no seu ouvido, às vezes vai ter que parar a discussão, e aí vai no ponto eletrônico, então... O cinema, o audiovisual, na verdade, é uma arte super coletiva, assim, sabe? Com Tipo, certeza. vai ter uma pessoa pra fazer cada minúscula Sim, coisa. e tudo conta história, desde do cara que corta, que ele tem a intenção do corte, né? Uhum. Então, assim, a questão do cinema, a gente acha que só o diretor vai contar a história e vai mostrar a visão. Não. Né? Os grandes filmes, né? O diretor escolhe uma boa equipe para poder ter a história dele na telona. Exatamente, exatamente. O Fernando Meirelles, que dirigiu Cidade de Deus, ele costumava dizer que o diretor é o cara que sabe de tudo e não sabe de nada ao mesmo tempo. Porque você tem que ter uma pequena noção geral de todas as coisas, mas ao mesmo tempo você não se aprofunda muito em nenhuma delas. Se você se aprofundasse muito em direção de fotografia, você seria um diretor de fotografia. Claro que o diretor pode ter ótimas noções disso e tal. E tem que ter, né? E tem que ter. Mas é importante ele ter uma solução básica de cada coisa, porque senão ele não vai conseguir decidir se a pessoa que ele escolheu para operar uma câmera tá fazendo o trabalho ideal. E isso que você falou é muito importante, né? De que tudo conta uma história. Tipo, a gente vê um filme que tenha uma paleta de cores muito bonita, assim, e um filme que tem um figurino maravilhoso, cara,
O que seria um bom filme de época se não tivesse um bom figurino e uma boa direção de Eu arte? não sabe? contaria aquela história de jeito nenhum. Exatamente. Então, tipo, não faria muito sentido. Então, Então, volta ali na sua história. Não me Isso. enrola não, da TV Globinho. eu tive Qual- um- Da TV Globinho. Tu pegou a TV Globinho? Você... Peguei, cheguei a pegar a Ah, TV Globinho. então, me conta aí como foi, quando você olhou assim, caramba, isso tá me contando uma história na escola. Como foi essa primeira pegada aí da TV Olha, Globinho? É difícil, acho que quase todo mundo deveria ter uma história de, o momento em que eu percebi. Mas eu acho que eu não sei se eu tenho uma história do momento em que as luzes se acenderam, porque eu sempre gostei de arte no geral, entendeu? Então eu acho que eu sempre respirei a arte, eu acho que, tipo, sem a arte, a música, o cinema e etc, o que restaria de nós, né? Tipo, a arte é a última... Cortem os pulsos. A arte é a última coisa que nos resta, sabe? Então, tipo, eu acho que nunca teve um momento em que eu não amei isso, mas teve um momento que eu pensei em fazer outras coisas, assim. Já quis fazer publicidade e propaganda, por exemplo, mas, sei lá, já quis fazer filosofia também, mas em algum momento eu pensei, cara, se eu já respiro isso, por que não fazer uma coisa, sabe, uma faculdade, você vai ficar 4 anos naquilo, né? E aquilo vai fazer parte da sua vida pra sempre, teoricamente. Então, escolha uma coisa que pelo menos você goste, né? Tem muita gente que vai pelo dinheiro e tudo bem, não dá pra julgar. Mas o que vai adiantar se com menos de 30 anos você vai ter um burnout e não vai conseguir mais trabalhar na parada, entendeu? Não, e tem a pandemia também que veio, que muitas profissões que estavam estruturadas, hoje em dia não quer dizer nada, né? Você ter um diploma, eu sou engenheiro, tipo... E? Não tem eu nada. confesso, eu não peguei meu diploma até hoje. Ih. Mas eu já me formei. Mas o diploma, no final das contas, o que... Pra quê? Na maioria das profissões, assim, desculpa aí, você é engenheiro e tal, médico, que é uma parada, né, diferenciada, que você vai precisar talvez do seu diploma. Na maioria das profissões, o seu diploma ele vai servir pra ficar ali na parede e pra enfeitar, porque raramente alguém vai falar, beleza, vou te contratar, me apresente seu diploma, por favor. Se você falar que você concluiu a parada e se você mostrar que você é capacitado pra aquilo, raramente vai ser uma exigência, de fato. Especialmente no cinema, né? Eu trabalhei com muita gente que aprendeu a fazer cinema na rua, sabe? Cinema de guerrilha. Então, tipo, não tô desincentivando você a fazer uma faculdade, mas... Não, com certeza, mas é questão de mostrar o trabalho. Acho que se você mostra o seu trabalho, se você sabe, a pessoa viu o seu vídeo, a pessoa sabe da sua história, sabe? Aí é pela qualidade do seu trabalho, não é pelo seu diploma, né? Acho que isso que é o principal. Se você vai mostrar aquela grande polêmica que teve, né? Da empresa, que o cara foi ver os likes, né? Que só conta pessoas a partir de tantos likes que poderiam ser contratados. Nossa senhora, não tinha visto. Não teve? Foi uma polêmica sinistra aí, que as pessoas só eram contratadas. Já Não é estava like, na é chamada. seguidor, né? Seguidores. As pessoas são escaladas pelos A seguidores que partir ela de 50 tem. mil, acho que só estava no anúncio. Mas era pra que esse trabalho? Era... Artístico, de atores. É o que mais acontece. E a no meio pessoa ia artístico. no Instagram, não tinha, então não pode fazer o teste, meu amor. O que você acha sobre isso? Nossa, Do eu acho teste de elenco ser escalado exatamente Ele pelos já seguidores. poderia, ele já poderia. Não ele já tem, poderia, ele cara, já mas não muitos tem o que seguidores. achar, além de ser um absurdo, né? Porque, assim, todo grande ator, todo grande artista, no geral, pra qualquer coisa na arte, começou de algum lugar, né? E aí a gente entra no paradoxo da experiência de emprego. O que eu preciso pra esse emprego? Ter experiência de trabalho. Mas esse é meu primeiro trabalho. Não pode trabalhar se você não tem experiência de trabalho. Então é um paradoxo que pra trabalhar você tem que ter experiência. Mas como é que você vai adquirir experiência se pra trabalhar você tem que tirar experiência? Então, tipo, Avisa que tudo Aí você tem que começa. tirar o seu dinheiro do bolso exatamente. e fazer o seu projeto, mas mesmo assim, tipo, tem gente que não tem não tem condição, né, de fazer Exatamente. isso. E de certa forma, não tem como você ter demagogia e falar que não fica muito mais fácil quando você tem mais dinheiro. Por exemplo, a gente tem excelentes filmes brasileiros, por exemplo, Central do Brasil é um filme maravilhoso, mas foi feito pelo Walter Salles, que é um cara milionário. Ele já nasceu muito rico. Então ele sempre teve a condição de fazer a arte do jeito que ele queria. E acho que esse é o sonho, né? Você ganhar na loteria e você poder fazer sua arte e bancar suas próprias coisas até que você chegue a um ponto onde haverá reconhecimento. E é difícil aqui no Brasil ter aquela parada de testes de elenco livres, assim, pra qualquer ator ou atriz ou qualquer coisa do tipo. E hoje Geralmente em dia, você tem que ter alguém que te indique, né? Então é complicado. E hoje em dia os testes de elenco não acontecem nem presencial mais, é tudo self-tape, né? Uhum. Então isso atrapalha muito o network também, né? De você ir lá conhecer e trocar aquela ideia com o diretor.
Hoje em dia é tudo no celular. Uhum. E como é que é essa experiência de fazer teste de self-tape? Self-tape. Ai, gente, é horrível. É ruim? Como é Bem, que é, Carol? é bem chato, né? Mas é uma coisa que vai ficar. São coisas que a pandemia trouxe que são positivas também, Uhum. né? Porque hoje em dia uma pessoa do Rio de Janeiro pode fazer um seja. teste da pessoa que está em Curitiba e ela pode ser selecionada. Isso é interessante. Isso foi a melhor Isso coisa, foi uma- essa globalização aí de testes e pessoas. Sim, eu tinha visto recentemente uma pesquisa que mostrava que na pandemia o trabalho de atores brasileiros no exterior cresceu muito por causa do self-tape, né? Sim, Da sim. popularização do self-tape. Eu lembro que eu entrevistei uma atriz brasileira que ela conseguiu um papel em Doctor Who. E ela morava no Brasil na época. Só que ela conseguiu a importância dos contatos. Né? Sim, Uma pessoa sim. conhecia uma pessoa que tava precisando de alguém pra fazer um papel num episódio do Doctor Who e ela fez um self-tape e ela conseguiu o papel estando aqui no Rio de Janeiro. Se você pensar isso 20 anos atrás, teria que ser o clássico: vou para Hollywood perseguir os meus sonhos. Sim, É vai tipo ficar lá isso. na porta, né? Esse negócio de bater em porta de produtora não acontece mais, né? Ah, La La É. Land aparece. Mas hoje gente, o- queríamos... Hoje bater na porta é mandar um e-mail, né? Mas La La Land acontece na época que não tinha ainda. É verdade, acho que é verdade. Bem lembrado, bem lembrado. Mas duas coisas que acontecem, né, com esse negócio de self-tape é que, primeiro, se você é uma pessoa que tem muito dinheiro, tem um celular bonzão, e você tá concorrendo no mesmo papel que eu, e eu sou uma pessoa que não tem uma condição financeira bacana, tem um celular, né, mais barato e tal, cara, não vai ser a mesma qualidade, entendeu? Eu acho que a pessoa acaba sendo prejudicada por conta disso também. Sim. Sem contar com o cachê teste também, né? Que a gente parou de receber. Aí a gente entra na faculdade que você queria fazer, né? Na filosofia, né? É. Aí a gente pode ir para um papo de meritocracia. Eu ia falar e isso tudo, agora. e tudo o que é envolvido a grande nisso. farsa da meritocracia. Que É. Paulo vai, eu acho que E aí, é isso, a gente entra nessa falácia aí louca e dessa grande discussão que realmente pessoas que têm um material, poder aquisitivo, saem na frente. Assim, eu particularmente não acredito na meritocracia. Eu acho que tipo, é uma ideia... se você for bom o suficiente, o melhor vai Não, conseguir... é Porque, falácia. de certa forma, se você reduzir muito a situação, de fato, o melhor naquilo vai conseguir. Sim. O problema é, as suas condições te levam a ser o melhor. As suas condições, elas, por exemplo, fala do Walter Salles, né? Ele dirigiu Central do Brasil e é um ótimo filme, é um excelente filme, tanto que foi pro Oscar, né? Maravilhoso. Só que ele sempre teve os recursos para que ele conseguisse perseguir a carreira dele. Sim. O que é muito diferente de alguém que quer dirigir um filme e tem um trabalho em período integral e tem que cuidar da casa e tem que cuidar da família. Então a farsa da meritocracia, ela começa por aí, né? É você ter as mesmas condições para competir de igual para igual. Sim. No final das contas, sim, se você for ser simplificado, você simplificar a questão, a melhor pessoa, o melhor trabalho vai conseguir. Mas quem chega ao melhor trabalho, você vai ter uma escada rolante para uma pessoa e você vai ter um muro para outra pessoa escalar. E essa é a grande polêmica do cinema, né? Que o cinema é agora menos com a questão do celular, Uhum. mas o cinema sempre foi uma questão excludente, né? Sempre foi uma carreira excludente, né? Quem não Uhum. tem grana não entra, Exatamente. né? Porque vai ficar, como você falou, vai ficar no sonho, né? E aí, cadê o material para trabalhar? Isso é muito importante, a questão do material, porque, por exemplo, quando a gente fala de faculdades públicas de cinema, especialmente, a gente tem, pelo menos aqui no Rio, a maior referência é a UF. É UF. As pessoas, é muito comum, isso por relatos de pessoas que eu conheço que se formaram lá e em outros lugares também. É muito mais comum eu ouvir de pessoas que se formaram numa faculdade pública de cinema, que elas saem de lá críticas de cinema e não cineastas, porque falta material. Sim. Entende? Isso não é desmerecendo a faculdade, é desmerecendo, na verdade, os incentivos governamentais, né, federais, Com especialmente, certeza. para que a faculdade tenha os equipamentos necessários para que você faça as paradas. Então as pessoas acabam migrando para uma faculdade particular que vai ter uma câmera melhor, que vai ter um equipamento de iluminação melhor, para você sentir na pele como é fazer cinema. É o que você aprende na prática, né? Pegando no Exatamente. equipamento, né? Pode ser que você queira sair como teórico de cinema, tudo bem, mas é necessário que você tenha as duas opções numa faculdade, né? Então, tipo, se você for numa faculdade particular, se você quiser fazer edição, por exemplo, é muito mais fácil, porque você vai ter um computador com todos os softwares instalados, tudo que você precisa saber. Então, assim, a gente sabe que, historicamente, as faculdades públicas de cinema, no geral, a UF, é super conceituada. Tem excelentes professores, os melhores professores do Brasil estão lá. Mas o problema é a falta de incentivo, né?
especialmente no governo que a gente tá vivendo. Sim, isso é uma pauta que sempre vai caindo nas nossas conversas e bate-papos aqui com todos os artistas, que esse momento do Brasil não tá fácil, né, Lu? A gente fala de arte, né, no Brasil, então óbvio que a gente chega nesse assunto, né, de político. Aí dá uma desanimada, dá uma queda na energia quando a gente fala desse momento que nós estamos passando. Dá pra gente resumir, esse resumo pode até virar um bom corte, dá pra gente resumir como o cinema veio sendo boicotado no Brasil, como ele deu a volta por cima e como ele passou a ficar por baixo novamente. Lá na década de 80, na verdade vamos voltar um pouco mais. Na década de 60 a gente tinha grandes cineastas que faziam grandes filmes e muitos deles foram premiados internacionalmente. A gente tem, cara, inúmeras pessoas que fizeram grandes trabalhos e elas voltaram pro Brasil aclamadas, assim, quando elas ganharam. Aquela época de ouro do cinema, A época de ouro do cinema. A gente musicais, não é isso? Isso. Não só, assim, se a gente começa a falar do boicote do cinema falando da sua melhor época, que foi na década de 60. Que a gente teve filmes como O Pagador de Promessas, por exemplo, filmes que foram, assim, estouros internacionais. E aí ganharam prêmios, foram pra Cannes, os cineastas voltaram. Beleza, 60 o cinema brasileiro tá voando como nunca voou antes. Chegou 70, chegou 80, e aí, entre 60 e 80 mais ou menos, que foi a época da ditadura, o cinema obviamente foi boicotado, porque cinema muitas vezes é resistência, é uma arte de resistência. A arte é resistência, né? Alguns acreditam que não, mas eu acho que essencialmente arte é resistir. Só que como resistir na ditadura, né? Nossa. Muita gente tentou, né? Mas enfim. E aí eles foram obrigados a fazer o tipo de cinema que dava pra fazer, que eram as pornochanchadas, por exemplo, que era o que os militares conservadores queriam ver, que era filmes de mulher pelada, basicamente. E a gente tem grandes atores de hoje, que estão em emissoras de TV, a Vera Fischer, a Regina Casé, o Tarcísio Meira, cara, pessoas que fizeram parte da nossa vida em novelas, na teledramaturgia, na dramaturgia, que fizeram pornochanchada, que começaram na pornochanchada. Só que o problema é que a pornochanchada só passava o que os militares queriam que passasse. E aí o cinema, que era brilhante na década de 60, de 64 pra frente, ele foi decaindo cada vez mais. E quando a ditadura acabou, que foi em 85, lá em 90 mais ou menos, o cinema brasileiro começou a dar uma guinada novamente pra cima. A gente teve outras obras maravilhosas, como Céu Sem Estrelas, por exemplo. A gente teve filmes excelentes, assim, Pichote. Eles não usam black tie? Também, acho que eles não usam black tie de 70 e pouco, né? E é um raro caso de um filme que passou, assim... Na ditadura, né? Exatamente. Um raro caso de um filme excepcional que passou. E ninguém sabe muito bem como, mas passou. É porque os militares, eles eram meio burros, né? Então, tipo, se a mensagem não tivesse clara, eles não iam perceber tanto, assim. Tanto que teve várias músicas, né? Que as pessoas botavam mensagem de resistência escondidas. Chico Buarque, Apesar de Você, né? Enfim. Cálice, exatamente. Os caras não ligavam A mais B. Mas enfim. E estavam governando o Brasil. Mas enfim. E aí, na década de 90, a gente começou a voltar, começou a sonhar de novo com uma esperança de um cinema. Um cinema de resistência. Novamente, a gente vai conseguir, sabe? O Brasil vai se reerguer. E aí veio o Fernando Collor, né? Que congelou todos os gastos, ele acabou com a... Eu esqueci o nome do órgão agora, mas ele acabou com o principal órgão de cinema da época, e ele foi desmantelando as coisas aos poucos, e a gente teve uma década sombria em 90, onde a gente tinha, sei lá, por ano, entre 50 e 100 produções brasileiras, a gente passou a ter 3, 4, 5 na década de 90. E aí o cinema voltou a ir pra baixo. E é muito triste a gente ver que agora, no governo que a gente tá vivendo, em relação a incentivo à cultura, as pessoas falam muito sobre a Lei Rouanet tá dando dinheiro pra não sei o quê, pra fazer não sei o quê. Elas não entendem o básico de que a Lei Rouanet é uma lei de incentivo. Aqui tá começando. Né? Exatamente. E eles não entendem que o cinema, a arte, muitas vezes se converte em turismo pro Brasil, converte no aumento do PIB brasileiro e converte em todas essas coisas. A quantidade de gente que tá recebendo ali, o dinheiro tá circulando. Exatamente, o dinheiro está circulando e eles acham que, não, você tá pagando. Cara, a gente tá pagando a gasolina do presidente, então, tipo, pelo menos a gente paga alguma coisa que vai gerar algum lucro pra nós. E foi muito triste, né, pulando agora pros dias atuais, a gente tem 2000, 2005, 2010, onde o cinema voltou a se reerguer, mas jamais vai ser comparado com o cinema de 60, em que a gente foi pra Cannes e a gente ganhou prêmios, sabe? Mas você acha que a gente não...
você não tá esperançoso? Eu, sinceramente, novo... sinceramente, eu tô, porque a gente tem excelente... Tivemos Marighella, tivemos Bacurau. Exatamente. E agora exatamente. tem a Bacurau também foi pro estreia Festival de do Cannes, filme né? do Lázaro também. O filme do Lázaro Ramos, Medida Provisória, mas esses filmes, eles... esperançoso. Eu tô, mas o problema é que esses filmes, eles têm que lutar muito, muito pra conseguir alguma coisa. É cansativo, É né? muito cansativo porque muita gente acha que isso que eu tô falando é um absurdo, mas você vai numa sala de cinema, o filme do Homem-Aranha estreou há 2 meses já, e ele tá em 5 salas, enquanto Medida Provisória, o filme do Lázaro Ramos, que é excelente, e que pode trazer um retorno pra gente em turismo, em PIB, em várias outras coisas, em reconhecimento internacional, ele tá em uma sala muito mal, em alguns cinemas ele nem tá. Enquanto isso, um filme plástico, artificial. E É o tudo bem, comercial, né? as pessoas podem dizer, mas é o que as pessoas querem ver. Mas o problema tá na raiz, sabe? As pessoas querem ver o cinema de heróis. Beleza, mas existe incentivo governamental para que as pessoas queiram ver o nosso cinema brasileiro, desde a infância, desde a escola, sabe? Então é um problema da raiz. Não adianta você falar, é porque as pessoas querem ver. Não é um argumento válido. Incentivo e uma lei para dar uma porcentagem obrigatória desses cinemas pro cinema nacional, né? Existe, só que ela foi derrubada recentemente, assim. Que era uma lei de tempo de tela, em que obrigatoriamente nós teríamos que ter algumas salas teriam que reservar apenas para filmes brasileiros. E essa lei foi derrubada e muita gente achou ótimo. Tipo, eu vou poder ver o que eu quiser, agora sim, não vou ser obrigado a ir no cinema e tá passando um filme brasileiro. Sendo que, cara, obrigado, sabe? A gente tem bilheterias, o Minha Mãe é uma Peça 3, é o filme que desbancou as bilheterias brasileiras, assim. E antes do Minha Mãe é uma Peça 3 desbancar a bilheteria, a maior bilheteria era de um filme que... Não vou falar aqui, né, arbitrariamente pra não ser processado, mas era de um filme que muita gente dizia ter sido fruto de lavagem de dinheiro, que é o filme do Edir Macedo, né? Uhum. Então, tipo, é um filme que teve ingressos comprados e salas vazias, sabe? Ao contrário de Minha Mãe é uma Peça, que teve ingressos comprados e salas cheias, né? É a lógica, né? Sucesso, né? É um sucesso real, orgânico, sabe? Mas o que eu ia dizer é que foi muito triste. Eu entrevistei recentemente o diretor de Menino Maluquinho. E Menino Maluquinho foi um dos filmes mais importantes na retomada do cinema nacional, porque foi depois que o Collor extinguiu o órgão de cinema do Brasil. E é um filme de comédia muito importante, assim, e foi muito triste vê-lo dizendo que ele nunca se sentiu tão desesperançoso quanto hoje, no governo atual, em questão a fazer filmes autorais, sabe? E isso veio de um cara que viveu a época da ditadura, sabe? Então, ouvir essa pessoa dizer isso é um baque muito forte, né? Um cara que passou pelos anos de 60. Pra 70, gente que tá 80, começando 90. agora, a gente fica... Caraca, o que eu tô fazendo, Exatamente. né? E a gente eu acho que a gente tem que se agarrar agora é o fato de que a gente pode colocar nossos filmes onde a gente quiser, nesse momento. E a gente pode enviar pro festival de maneira mais fácil, a gente sobe numa plataforma, num Drive, numa plataforma de streaming da vida, no YouTube da vida, e todo mundo pode ver a partir desse momento. E você pode enviar pra qualquer festival que você quiser, sendo que antes era muito mais difícil esse tipo de coisa. E a gente tá tendo um incentivo maior agora com o novo cinema brasileiro surgindo aí, como vocês falaram, né? A gente tem excelentes diretores, a gente tem o Kleber Mendonça Filho, a gente tem a Juliana Rojas e o Marco Dutra, que estão fazendo excelentes filmes de terror, fizeram... meu Deus, esqueci o nome do filme. O filme de terror com a Marjorie Chiano, enfim. E... As Boas Maneiras, o nome do filme, desculpa. E aí a gente tem, cara, excelentes cineastas fazendo cinema. A gente tem cineastas brasileiros que foram pra fora, tipo José Padilha, que fez filmes internacionais. A gente tem o próprio Fernando Meirelles, enfim. É um momento interessante pra tentar retomar o cinema. A gente vai ter eleição de novo, o que é muito importante também. Tirem o título, galera que tá assistindo aqui. Tirem o título. Chama Importante o povo, demais. vamos tirar esse título. Não se esqueçam. E assim, as pessoas insistem em dizer, não dá pra misturar política com cinema, com arte e tal. Mas tá ligado, gente. Tá ligado porque no governo atual a arte despencou imensamente. Você acabou de fazer um lindo recorte aí histórico, rapidamente, né, sobre o cinema. E assim, não, é claro que a política interfere, né? Sim. É claro. Interfere na questão de incentivo, de se não tem dinheiro, se não tem política, como a gente tá falando agora, não tem cinema, não tem arte, Exatamente. não tem cultura. Tem gente que fala, é clichê falar mal do governo em relação à cultura, né? Uhum. Mas, gente, Cara, a gente tem que falar. Eu acho que... Eu queria muito não precisar falar sobre isso, mas é uma coisa que precisa ser falada, porque Eu a acho gente que ainda sofre.
a arte vai ser sempre oposição, assim, sinceramente. Tipo, mesmo que venha um governo muito melhor do que o atual, que eu espero que sim, a arte ainda vai ter o papel de ser oposição no sentido de que nenhum governo é perfeito. E a arte como crítica governamental é muito importante, especialmente a comédia, né? A comédia, tipo, desde a época do Charlie Chaplin, com tempos modernos, já se fazia a comédia como crítica. E eu acho que a comédia sempre vai ter esse papel. A gente via no Zorra Total, por exemplo, na época do governo Lula, várias piadas e tal. Sim, sim. E a gente continua vendo essas piadas acontecendo. E a gente vai continuar vendo. E as pessoas insistem em dizer, agora as pessoas, a empresa tal, a emissora tal quer boicotar o governo. Mas, cara, Não. assim... É claro, nós estamos agora em abril de 2022, é impossível as pessoas não enxergarem o que está acontecendo no nosso país. Exato. Mas voltando à questão aqui das facilidades do cinema brasileiro e dessa esperança que a gente está tendo agora, a facilidade que você tem agora de falar sobre cinema, fala um pouco mais sobre o seu canal e sobre esse trabalho aí maravilhoso de youtuber, com o seu canal aí falando sobre cinema. Então, é muito louco, porque vou contar a história desde o início, tá? Conta aí pra gente. Ai, meu Deus. Que eu fiz a faculdade de cinema e eu, por muito tempo, durante a faculdade de cinema e depois de terminar, eu trabalhei como jornalista. É uma prova de que a gente nunca termina onde a gente acha que a gente vai terminar quando a gente entra numa faculdade, especialmente relacionada à arte, né? Numa faculdade de cinema que você vai fazer de tudo. Eu fiz produção, fiz edição, sou péssimo em edição, mas já fiz direção, roteiro, etc, 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 etc. Só que aí eu consegui um estágio como jornalista porque eu gostava muito de escrever desde sempre. Eu queria ser roteirista quando eu entrei e foi um raro caso de alguém que quis a mesma coisa quando entrou e quando saiu. Continuava querendo ser roteirista. Então eu fiz um estágio de cinema num site chamado Observatório do Cinema. E aí, a partir daí, as coisas foram acontecendo e eu entrei como estagiário numa produtora chamada Massive. E aí essa produtora é a antiga Paramaker, que foi fundada pelo Felipe Neto. E aí a Massive fazia vídeos para vários canais, como Tudo Gostoso, Adoro Cinema, Ubisoft, Tinder, várias campanhas e também vídeos dos canais dele. Uhum. E muita gente bota isso como lá embaixo, tipo, fazer vídeo pra YouTube, mas, cara, isso é uma profissionalização, na verdade. Porque os vídeos que eles faziam era com equipamentos, assim, de ponta, sabe? Pra fazer um vídeo de receita, os famosos vídeos de receita que pipocam na nossa tela, que é o tabletop, basicamente a receita aqui embaixo, você fazendo, volta e vai. Cara, muito ainda. É difícil gravar, É difícil gravar, e tinha que ter um estúdio preparado pra isso, que fosse condicionado pra você. Um único estúdio lá que só podia ser usado por uma parte era esse, que era o estúdio da comida. Uhum. Porque você tinha que ter o fogão embutido no estúdio, tinha que ter o cooktop embutido, tinha que ter o preparamento pra você, pro estúdio não virar uma cortina de fumaça gigantesca. Então era um estúdio especialmente preparado pra isso, com a câmera já fixada ali em cima, uma lente específica pra isso. Então é uma parada profissional, assim. E não é porque tá no YouTube que ele é menor. Porque isso a gente via antes em canais de TV, só que agora a gente tá vendo num lugar que é mais fácil e tem mais liberdade. Enfim, e aí lá eu era assistente de direção e tal, eu fazia algumas coisas assim, só que isso ficava no mesmo prédio do Adoro Cinema. E eu queria muito trabalhar no Adoro Cinema, fazer alguma coisa lá, seja em frente pras câmeras ou de trás. E aí um belo dia eu só peguei o elevador e pedi um emprego. No quarto andar, bati na porta do chefe. E ele me concedeu uma entrevista, e eu passei na entrevista, e aí eu passei a trabalhar naquele mesmo prédio, mas como estagiário de redação, no Adoro Cinema. E aí, como estagiário de redação, eu tentava fazer tudo que dava, assim. Tinha um quadro que eu até falei antes da gente começar a gravar, que era o Dicas do Fim de Semana. Sim. Que era um quadro em que todo mundo da redação tinha a oportunidade de dar uma dica durante 15 segundos. E aí eu pensei, cara, esse é um momento que eu posso conseguir um destaque ali, sabe? Pô, são 15 segundos só meus, é hora de fazer valer. E aí, nesses 15 segundos, eu falava alguma coisa muito legal e tal, fazia uma dica super diferenciada. E aí, acho que muito por causa disso, mas porque eu entregava bastante também, eu acabei sendo efetivado para de fato, jornalista e tal, redator. E como redator, eu fui fazendo matérias, mas eu sempre tive uma desenvoltura, nessa vontade de falar mais abertamente. E aí, isso me rendeu um programa no Adoro Cinema. E aí eu fui apresentador de um programa chamado Segue a Thread, porque todo o programa era uma thread sobre algo específico que estava acontecendo. E esse programa durou 1 ano, mais ou menos, até que eu comecei a produzir meu próprio conteúdo e tal, nas redes. E aí eu saí do Adoro Cinema, hoje eu sou roteirista na Play 9,
que é a maior networking de canais, assim, do Brasil, que tem, cara, pessoas que estão na televisão hoje são dessa empresa, tipo a Fátima Bernardes, ela tá na televisão, mas ela tem um canal, tem todo um conteúdo digital que é feito por essa empresa. A gente tem pessoas do TikTok que são famosas, assim, que estão nessa empresa. Não sei se vocês assistem muito TikTok, assim. A Luana tá fazendo esse esforço pra mim. Mandando mensagem essa semana. Carol, cadê sua arroba do TikTok? Cria sua conta, Carol. Cria sua conta. Eu falei assim, peraí. E, cara, é muito bacana trabalhar de roteirista pra esses conteúdos, porque trabalhar de roteirista é uma parada que você aprende enquanto você vai fazendo. Por exemplo, eu fiz o roteiro de alguns vídeos do Silvio Luiz, que é um excelente professor, assim, que fala sobre é um professor de, cara, como é que eu vou dizer? Sociologia, história, uma parada que ele fala sobre a vivência, é uma parada que eu nunca tive um grande profissionalismo, um grande aprofundamento, assim. Então eu tive que pesquisar bastante pra fazer o roteiro dos vídeos dele, e ao mesmo tempo que eu fazia roteiros de, por exemplo, de canais, assim, que era mais puxado pra humor, pra comédia e tal. Então é você aprender constantemente coisas novas, e eu sempre quis ser roteirista, então acho que essa é uma parada diferenciada. E olha que interessante como o nosso trabalho de produção de conteúdo leva a gente para outros lugares. Fazendo produção de conteúdo, eu fazia consequentemente no Instagram, e aí uma moça da Netflix viu meu perfil no Instagram e me chamou para fazer parte do roteiro para fazer a pré-divulgação de um filme original brasileiro da Netflix, que vai ser lançado esse ano. Então veja só, né? Fazer vídeo, gravar as coisas... A internet levou a realmente fazer um trabalho que era muito mais do que apenas produção de conteúdo pra internet. Era o meu sonho, assim, trabalhar com roteiro, poxa, na Netflix, sabe? Quero spoiler. Todo mundo sonha, né? Tipo, com algo. Eu vou te falar, mas tem que ser com a câmera desligada, porque tive que assinar o contrato, né? De não poder falar sobre o que é o filme. Mas tá vendo? Você falou assim, ai, não, mas que hoje em dia ninguém vai lá correr atrás do emprego na porta. Aí ele foi lá na Adoro Cinema, bateu na portinha, exatamente, conseguiu o trabalho. É verdade. Mas... Igual La La Land, lá gritando. Igual La La Land. Mas antes disso eu mandei muito e-mail. Hoje eu bati na... Gente, você tá vendo isso? Manda e-mails. Por isso, tipo, quer trabalhar... alguma coisa do tipo... Qualquer tipo de empresa, manda e-mails. Nem sempre você vai conseguir. Mas o meu trabalho nessa produtora, eu consegui porque eu mandei e-mail, sabe? Então, tipo, você vê lá, você vai à entrevista de emprego. 800 pessoas se aplicam na entrevista de emprego. Cara... Não custa nada você procurar o e-mail do RH ou de que seja lá quem for e mandar falando, oi, eu sou a pessoa tal, fiz coisa tal, super gostaria de trabalhar com vocês. Aí você bateu na porta e falei assim, mas eu já tinha mandado e-mail. É, exatamente. Tipo, na produtora eu consegui uma entrevista porque eu mandei um e-mail e aí eu passei pro trabalho na produtora e da produtora eu bati na porta, então, tipo, todos os meus trabalhos foram batendo na porta, sabe? Raramente alguém, no início, né, as pessoas raramente vão chegar pra você e vão te oferecer algo, né? Num lugar onde tanta gente quer emprego, é difícil. Mas hoje em dia você também já tem um currículo, né? Já hoje fez um nome aí. Hoje em dia fica mais fácil porque eu já passei por todos esses lugares e tal. Sim. Escrevi pro Adoro Cinema, escrevi pra IGN, fiz conteúdo em vídeo pro Adoro Cinema. Consequentemente, na produtora, fiz conteúdo em vídeo pra todas essas empresas que eu citei, Ubisoft, Tudo Gostoso, Tinder, Parafernália. E aí, passando agora na Play 9, posso dizer que eu fiz conteúdo pra diversas pessoas, assim. Como eu falei, tem a Giovanni Bank, tem a Fátima Bernardes, tem o pessoal do YouTube, do TikTok, o Matheus Costa, o Diego Cruz. Tem várias pessoas... Ai, Matheus. O Matheus, do pai dele, né? Adoro o Matheus. Pois é, Matheus, um Inclusive, abraço. eu queria muito convidá-lo pra vir aqui. Olha só, vamos tentar fazer essa ponte. Porque ele é aqui do Rio de Janeiro, né? E as pessoas sempre, como eu trabalho lá, né, e já fiz alguns conteúdos pro canal dele, muitas pessoas me perguntam, nossa, mas o pai do Matheus realmente não sabe? Ele, tipo, não... E eu falo, não, cara, de fato. Meu pai me pergunta toda vez que eu Todo mundo me pergunta. Ai, meu pai não é possível, ele sabe que ele tá sendo gravado. Não sabe, cara, bota até esse corte no TikTok, gente, se você assiste o canal do Matheus Costa, o pai dele, coitado, o pai dele sofre mesmo, assim. Exceto, bom, acho que não tem problema falar. Ele é negacionista? Claro que não. Exceto, acho que não tem problema falar quando é uma publicidade, assim, né, que você recebe um briefing, não tem como uma publicidade você não saber o que você tá fazendo, né, a marca não vai falar, faz uma parada que você não tá sabendo. Mas na maioria das vezes,
mas a vergonha que ele passa diante do pai, a raiva que ele causa no pai é real, Ai, gente. coitado do pai. Pode assistir. Tem vídeos que eu acho que ele vai ter um ataque do coração. Como é que ele não expulsou o Matheus ainda, né? É filho, né? É filho, é amor, né? É amor, né? E aí agora ele tá numa pegada de dizer que ele tá passando necessidade. E o pai dele fica, tipo, necessidade, Matheus, porra, sabe? Então, tipo... Mas eu tô recebendo R$80 por esse trabalho, eu te dou 100 pra você não gostar. Cara, esse que ele fez, ele raspou o cabelo e falou que era contra a calvofobia, né? E ele falou que recebeu R$80 pra raspar o cabelo e fazer o corte do calvo. Cara, mas... é sem condição, assim, é sem condição. Mas é tipo, claro que tem toda uma equipe por trás e tal, mas o fato dele ser de uma networking, que no caso é a Play 9, não faz com que o conteúdo dele seja menos dele. A equipe é mais pra auxiliar burocracias e coisas mais técnicas assim. Por exemplo, eu já fiz roteiro de vídeos no YouTube dele de entrevistas. Que ele já entrevistou o pai dele, entrevistou o irmão dele, entrevistou a mãe dele. E aí eu fiz o roteiro dessas entrevistas, que é uma parada que, claro, vai ter que ter um roteiro porque é uma entrevista, né? Guia, pelo menos, ali. Mas os vídeos do TikTok, cara, todo mundo se reúne pra ter uma ideia, claro. Mas aí, no final das contas, é ele que faz a parada. Ele continua sendo o grande artista ali do negócio, sabe? E acho que o canal dele é um bom exemplo de como você consegue monetizar as coisas a partir de... Por exemplo, ele fez sucesso por causa de um vídeo falando errado perto do pai e tal. Gente, e o pai achou vídeo, engraçado lá no início. Bombou. Cara, e se ele não tivesse tido a sagacidade de continuar fazendo coisas parecidas, assim, com a família... O nicho, né? É. Escolha do nicho. Exatamente. Ele não estaria onde ele está hoje e tal, fazendo várias coisas, fazendo publicidade. Poxa, ele fez uma publicidade... Tô ainda lembrando do vídeo, desculpa. Não! Eu fico lembrando, assim, né, do vídeo. Ele fez uma publicidade pro Itaú, sabe? O que é um banco, deve ter Sim. sido uma parada bem bacana, ganhou um carro em publicidade, sabe? Sim. Então, tipo, é uma sagacidade de você conseguir achar um caminho entre as coisas que você faz. E muita gente pergunta isso, nossa, mas como é que faz no TikTok? Por onde eu começo? O conselho que eu dou é um pouco polêmico, que é não comece com dancinha, sabe? Porque senão você, a não ser que você seja muito, muito boa dançando e você for fazer Ou então dancinhas... muito ruim. Tipo, as pessoas, eu vou fazer uma trend, e depois eu vou fazer outra trend, depois outra trend, depois outra trend, que tá bombando. Mas aí, isso não vai te levar a ter um público fidedigno, sabe? Eu fiz um vídeo de cinema, fiz outro, e consequentemente, durante um ano, fazendo não só sobre cinema, sobre entretenimento no geral. Sim. E se você quiser, às vezes eu já me peguei pensando, cara, nossa, será que é isso? Não tem que ficar fazendo a mesma coisa? Mas não necessariamente, eu já fiz vídeo falando sobre amor líquido, assim, Bauman, sabe? Miojo, já fiz vídeo fazendo review de miojo. E tudo bem. Eu tava, cara, tô cansado um pouco. Vou falar um pouco de... Porque eu tava comendo miojo aquele dia e eu pensei, nossa, é isso. esse miojo é muito bom. Que era o miojo da Turma da Mônica de Tomate. Não é patrocinado, mas é muito bom o miojo da Turma da Mônica de Tomate. E eu pensei, cara, se eu fizer um review de miojo assim, eu decidi fazer, sabe? Porque tudo bem você sair de vez em quando. Mas contanto que você construa uma base primeiro. O que esse miojo tem a ver com cinema? Exatamente. Tipo... Turma da Mônica, Maurício Souza, que eu sei que você adora. Adoro, sou fã Bora número 1. fazer uma ligação ali. Exatamente. Né? Tipo, nem tudo precisa ser consequentemente ligado. Tem um canal que eu gosto muito, que é de um rapaz chamado... Acho que é Júlio Vitor, desculpa se eu estiver falando errado, mas tem Júlio no nome. Ou tem Vitor no nome. Enfim, que ele fazia muito conteúdo... Ele ainda faz muito conteúdo de arte, ele faz algumas... Ele faz algumas dissertações sobre quadros, sabe? Tipo, quadros do renascentismo e tal, e ele faz o que aquele quadro significa. E hoje ele tá bombando muito fazendo conteúdo de review de tudo, assim. Ele fez um conteúdo que é review de parede. A parede chapiscada, a parede com quartzo, a parede toda pintada, e super bombou. E ele pode continuar fazendo o que ele faz, e às vezes ele fazia uma parada diferente. Aí ele começou a fazer review de tudo, review de copo. O copo americano é bom, é aquele copinho de cachaça e tal. E aí tem várias coisas diferentes. Então, tipo, tudo bem você sair do seu nicho, contanto que você continua tendo uma base. Mas às vezes você vai fazer uma coisa diferente. Você faz um miojo, que é rápido. Exatamente, porque ninguém precisa ser tudo, mas ninguém é uma coisa só ao mesmo tempo. Eu acho difícil essa escolha de nicho. Uhum. Eu acho, porque assim, a gente é artista, né? A gente quer falar sobre muita coisa. Inclusive aqui pro nosso canal, a gente falou assim, não, a gente quer falar sobre arte, né? Só que a gente teve essa questão também, tipo, pode ser que a gente chame uma nutricionista, que não é artista, mas ela trabalha com um artista, ela trabalha pro artista emagrecer ou engordar para um personagem. Então, assim, aí a gente começou a tentar entender o público que a gente vai atingir. Isso que você falou é bem interessante, porque, tipo, de certa forma, você consegue ligar as coisas. E as pessoas que assistem aqui, por exemplo, que estão procurando ver um podcast sobre arte, se elas vão ver um nutricionista, elas vão dar se elas
se conectarem com você o suficiente, elas vão dar uma chance pra ver uma nutricionista falando sobre alguma coisa. Ainda mais se a nutricionista linkar com o que você falou. Conheço várias atrizes que têm que fazer uma dieta específica pra entrar num papel, e aí é um acompanhamento com um nutricionista e tal. Então, acho que super é válido, mas primeiro tem que construir a base. Então, tipo, se você quer fazer um podcast sobre arte, os primeiros, sei lá, 10, 20, 30 episódios vão ter que ser necessariamente muito ligados a isso. E depois, quando as pessoas se conectarem com vocês o suficiente, aí elas vão ver, independente do que seja. Por exemplo, eu levo como exemplo um podcast do Jovem Nerd. Hoje eles falam sobre todas as coisas. Tem podcast que é sem pauta, que é só eles conversando. E as pessoas vão ouvir, porque agora o público não é só pessoas que querem coisas nerds. É o público de pessoas que querem ver a visão deles do mundo. Então, a partir do momento que se conectem com vocês o suficiente, eles vão querer ver a visão de vocês do mundo sobre todas as coisas que vocês trouxerem aqui. Então, é isso. Primeiro constrói a base e depois você vai saindo da sua base aos poucos, como você quiser, entendeu? Entendi. E sua visão, então, sobre as questões do cinema atual agora? O que você acha que desses filmes agora que aconteceram no Oscar? Porque você tem vamos falar de cara, Oscar! Porque você tem a cara de apresentador de Oscar. Pois é, eu já apresentei o Oscar apresentei o Oscar. Nossa, parece que eu fui lá em Hollywood. Não, eu fiz uma live no Adoro Cinema, que foi, nossa, a maior live da minha vida. 4 horas de live apresentando o Oscar, né? Comentando, na verdade. E aí, foi no ano passado isso. Esse ano não teve, porque eu não tava mais. Eles ainda fazem, né? Ainda fazem. Esse ano eles fizeram de novo. Só que eu não tava. Quem sabe no próximo eu sou convidado, assim. Mas no ano passado eu trabalhava lá. E aí, cara, foram 4 horas comentando. Mas falando sobre o Oscar, assim, mais especificamente, cara, aí é difícil um pouco falar, assim, porque, tipo, não tem como Gostou ou não gostou? Essa edição eu achei, Melhor assim, filme. o melhor filme... Ai, é complicado, assim, sabe? Fala. Eu gostei do filme que ganhou, o Coda. Eu achei muito bom. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que sei lá... Tem filmes que eu achei que eram melhores, que não eram... É porque eu acho que o Coda é um... Tem alguns filmes que eu sinto que eles são feitos pro Oscar e depois eles deixam de existir. Não é o caso do Coda. Mas, por exemplo, o filme do Will Smith, o filme do King Richard. Eu sinto que é um filme que foi feito falando assim, vamos ganhar alguns Oscars aqui? E ganhou o Oscar de melhor ator, mas eu acho que esse filme vai parar de existir, tipo... Ele não vai ter vida útil, por exemplo. Spotlight ganhou o Oscar de melhor filme em 2016. E é um filme que... Ninguém fala sobre o Spotlight porque não é um filme que vai ficar pra história. É um filme que foi feito pra ganhar o Oscar e acabou, assim. Sendo que naquele ano teve filmes muito melhores, assim, que, na minha opinião, muito melhores. Teve, por exemplo, Mad Max. Eu adoro Mad Max. Eu acho um filme excelente, assim. Nossa, adoro. E não ganhou o melhor filme, mas, na minha opinião, vai ser muito mais lembrado na história do que Spotlight. Ganhou 6 Oscars, mas ele vai ser muito mais lembrado na história do que Spotlight, sabe? E esse ano, sei lá, eu sinto que é uma fórmula pra você conseguir fazer sucesso, sabe? Mas tem muitos filmes bons também. Isso não invalida o fato de que os filmes são bons. Mas, por exemplo, a animação. Eu acho que é a melhor animação. Para. Eu gosto de Encanto. Não fala de Encanto comigo, Não não. fala mal de Encanto, não. Corta aqui. Eu gosto de Encanto. Eu tenho 2 filhos, já assisti Ela é a Encanto. própria atriz principal. Não. Nossa, parece. É verdade. Não Cadê vou o ficar óculos? cantando assim pra você. Não falamos Não de falamos Igor. do Bruno. Se você falar mal de Encanto. Não vou falar mal de Encanto. O negócio é que... Qual foi a última vez que uma animação que não era da Disney estava concorrendo e não ganhou, sabe? Mesmo tendo animações melhores. Quando o Toy Story 4 ganhou, tinha Klaus. Eu adoro Klaus, não sei se vocês já viram, que é uma animação da Netflix. Ai, mas fala aí como que é. É uma animação de Natal, que ressignifica a história do Natal. Acho que eu não vi. E assim, eu achei melhor do que Toy Story 4, mas Toy Story 4 ia ganhar, porque era da Disney. Poxa, no ano que Zootopia ganhou, tinha muitas animações melhores, assim. É maneiro também. É maneiro, mas a Disney sempre vai ganhar. O ponto é que o Oscar muitas vezes... Fala mal da minha... Não fala mal. O Oscar muitas melhor vezes cena, é sobre lobby, entendeu? É sobre lobby, tipo... Nesse caso da Disney, por exemplo, esse ano, eu adorei uma animação chamada Família Mitchell, da Netflix também. Achei melhor que Encanto. E tudo bem, Encanto é ótimo. Luana, nós estamos sendo compradas pela Disney. Tá, sendo esse podcast é pago pela Disney. Secretárias merda. De animação cult, não. Que a gente gosta de Disney mesmo. Não, eu gosto. Pixar, Eu gosto. Encanto é maneiro e tal. Tipo, animação... Eu amo algumas animações da Pixar, tipo, eu sou apaixonado por Divertidamente. Ai, gente, Eu adoro Soul também. Soul, já viu Soul? Sim. Ai, maravilhoso, gente. Mas, voltando ao Encanto, sabe por que eu gostei? Porque Encanto, eu acho que meio que desconstruiu a questão do vilão. É uma animação da família, é uma animação da vida real,
Parece, assim, que o cara escreveu Encanto quando na pandemia ali, assim, pô, não tem roteiro. Vou escrever da minha família em casa. Não tem príncipe encantado. Não tem vilão. É assim, cara. É assim. Eu acho que ele escreveu assim em casa, olhando a irmã. Caraca. Eu acho que o caminho da Disney é esse. É tratar mais nas animações, né? É tratar mais de assuntos relacionados à vida de verdade, né? De uma pessoa. Por exemplo, o Red. Não sei se vocês assistiram recentemente. O Crescer é uma Fera. Eu não consegui assistir. Eu só assisti Então, assim, passando. É um filme bacana, assim. Eu acho Encanto melhor, mas eu acho que Red é bacana porque fala sobre puberdade feminina, especialmente. Sim. Então, tipo, Soul fala sobre existencialismo, seu propósito na vida. Divertidamente fala sobre a ambiguidade dos sentimentos, de que a tristeza é necessária para que haja alegria, sabe? Então, é um caminho que a Disney tá trilhando de querer trazer mais assuntos da vida real e menos príncipes encantados que moldaram a personalidade das pessoas que vão sempre esperar um príncipe encantado na vida delas e tal. Eu acho que agora o novo caminho é esse, sabe? Enfim, apesar dos live action da Disney não achar tão bons assim, tipo... Rei Leão, né? Ai, nem pra quê, né? Cruella, achei mais ou menos também. Ai, Cruella. Gente, Cruella foi maravilhosa. Que eu não conseguia terminar. Que isso, menina? Eu confessei. Eu fiquei apaixonada no Cruella. Não, eu achei a direção de arte perfeita, assim, maravilhosa. Figurino. Muito, muito, muito bom. Merecido o prêmio de figurino. Com certeza. Vai ver, garota, me respeita. Respeita a minha história. Respeita a minha é um Diabo Veste Prada da Disney, assim. É tipo isso. Mas vamos falar sobre o Coda, por favor. Quero entender a sua cabeça. Porque eu amei esse filme. Gostou? Mas é porque eu também falo em Libras, né? Tudo bem, lá é língua de sinais, não é Libras. Sim, Libras sim. É língua brasileira. Brasileira, né? Mas, cara, eu achei importante a representatividade. Muito. Porque, cara, os surdos não são representados, né? Tipo, você não vê uma novela na Globo com o ator principal sendo um surdo, né? Sim. E apesar de Coda não ter sido o meu filme preferido da temporada, eu acho que a gente já aturou filmes muito piores ganhando, tipo Green Book, sabe? Que eu particularmente não gosto. Eu também não. Então, tipo, a gente teve Coda que, cara, ganhou e tal. Pode ter sido por um motivo de ser um filme mais para Oscar. Mas, cara, eu achei inesperado, sinceramente. Não esperava Coda ganhar. Sério? Sério, eu esperava, tipo, o Ataque dos Cães ganhar, algum tipo de filme assim. Mas, como você falou, cara, o cara fez o discurso em linguagem de sinais, assim. Uma parada que nunca tinha acontecido antes no Oscar. E é um filme que trata de uma parada de pessoas que são invisibilizadas constantemente, né? Que são as pessoas que falam em Libras ou pessoas que são surdas, no geral. Então, acho maravilhoso que seja um filme desse tipo ganhando. E é isso, sabe? É um bom filme, não é um filme ruim, que nem Green Book. Ganhou, tudo bem, sabe? Achei ótimo. O discurso foi incrível, assim, né? Porque foi um discurso que, tipo, cara, diferente de qualquer coisa que a gente já viu antes. E é isso, sabe? Eu acho que o único problema do Oscar é que muita gente trata a premiação como um parâmetro máximo pra você gostar de alguma coisa ou não. Tipo, isso é um problema que eu sinto que tem acontecido mais com os streamings. Você já chega nas coisas sabendo se você pode gostar delas ou não, sabe? Sabendo se você tem que gostar delas ou não. Porque antes mesmo de uma parada sair, já tem um veredito, 5 estrelas, 1 estrela, é horrível, é péssimo, é maravilhoso, goste. Todo mundo faz, todo mundo faz a aposta, né? E tudo bem você ler uma crítica pra se basear, mas eu sinto que muitas pessoas usam a crítica como parâmetro. Se a crítica gostou, eu vou gostar, e se eu não gostar, eu tô errado. E muitas vezes a crítica diz que... Eu acho um absurdo quando uma crítica diz esse filme é bom, objetivamente. Ou esse filme é ruim, objetivamente. Porque é arte subjetiva. Mas o bonequinho viu, né? Desde a época do bonequinho viu, que eu olhava no jornal, que era aquele bonequinho sentado. Eu também não sei. A gente é da mesma época. Entregou a idade. Assim que você viu? Bonequinho viu. Entregou a idade agora. Bonequinho viu, era do jornal, que você ia lá, tinha uma parte que era crítica do cinema. E aí tinha um desenho. Se o desenho tivesse assim, né, feliz, batendo palma, que o filme era muito bom. Se o bonequinho tivesse assim, era um desenho mesmo. Se o bonequinho tivesse assim, é porque ele era um filme desanimado. Se ele estivesse dormindo, não assiste. Caraca, que sacanagem. Bonequinho viu. Bonequinho viu. Então, e qual jornal isso, você lembra? Globo. Jornal Globo. E aí, assim, era clássico, a gente antes de ir no filme... tá tocando aqui. Não, olhar o desenho do bonequinho viu lá. E eu nunca assistia quando o bonequinho dormia. Olha só.
E aí é É, engraçado como que eu só lembrei influencia. disso agora. Como influencia, né? Muito. Eu A acho isso. pessoa acaba com o filme, né? Acabou. Bonequinho dormindo? Nunca vou ver. Eu acho Ninguém vai isso. querer assistir. Exatamente, eu acho isso ambíguo porque, assim, existe um papel importante da crítica de que o cinema tá caro, né? Então vamos gastar só no que a gente acha que vai ser bom ali, mas a gente tem que ter também a nossa própria percepção. Vamos supor que você tá muito animada pra ver um filme e a crítica detonou. Você vai necessariamente deixar de ver esse filme? Às vezes sim. Às vezes sim, esse que é o ponto, assim. Mas aí vai a sua opinião, o seu ânimo de ver o filme vai bater de frente com a opinião de uma outra pessoa sobre o filme. Muitas vezes, cara, tem filmes que a crítica odeia e eu me amarro, assim. Almodóvar. Vamos lá, vamos jogar polêmicas. Aham. Almodóvar eu amo e eu odeio, né? Sim, exatamente. Tem muitos cineastas que são assim, na verdade, né? Esse Carol cineasta- ama, por isso que ela tá falando dele. Eu também amo, tá tudo bem. E tá tudo bem, E Luana. tá tudo bem. Tá tudo bem. Só que o lance é que, tipo, o seu ânimo pra ver um filme vai bater de frente com uma opinião de uma outra pessoa. E a importância da crítica, eu acho que é aumentar o debate sobre a subjetividade de um filme. Esses dias saiu aí o filme Morbius, né? Que é um filme de herói, de vilão. Na verdade, um filme de vilão com Jared Leto. E aí saiu uma matéria que provocou uma certa controvérsia na comunidade, que era um veículo um veículo jornalístico fez uma matéria 5 motivos pra você não assistir Morbius no cinema. Aí que o pessoal vai ver. Acho que, sei lá, acho que não, hein? Porque o que acontece? O pessoal fala assim, tipo, se não assistir, você pode botar a crítica. Cara, eu odiei o filme não entrega isso, tecnicamente o filme é ruim e tal. Mas você, no papel de crítica, falar motivo, não assista esse filme, eu acho muito pesado, sabe? A crítica ditar o que você deve ou não assistir. Eu acho que a crítica tem uma importância que é aumentar o debate subjetivo, mas falar o que você não pode assistir Morbius. E se eu quiser assistir, eu vou lá assistir, sabe? Tipo assim, abre aqui, né? Ninguém manda em mim, não vou abrir esse biscoito. Não sou aqui, obrigada a não sou nada. obrigada a Exatamente. nada. Tipo, sabe? Você quer assistir, cara? Vá ser feliz, entendeu? Assiste o filme aí e tal. Eu acho que, sei lá, eu não sou muito... Eu acho que essa ideia de... já fiz crítica de vários filmes, e muitas vezes achei ótimos, muitas vezes achei ruins, só que eu falei lá E você com influencia, embasamento. desculpa de falar isso, mas você é um influenciador, sim. E Então, é eu caro. não vi um filme por mentira, gente. Não, mas tudo bem você influenciar. Tipo, a pessoa pode decidir não ver o filme ou ver o filme por causa de você. Mas o que não pode é você dizer assim, Impor, né? não veja, sabe? Especialmente quando você tem uma relevância de uma crítica de um veículo jornalístico. Quando você você tá fazendo um trabalho próprio de produção de conteúdo, você pode até falar, gente, ó, eu recomendaria que você não assistisse aí, não perdesse seu tempo, mas se quiser assistir, vai lá. É o que eu sempre falo, eu recomendo tal coisa. Mas se quiser assistir, vai que você gosta. Vai que. Um filme de influencers. Falando em polêmica, fala pra encerrar o Oscar, porque Eu vai ser queria um Oscar. perguntar pra ele uma coisinha. Quantos filmes você costuma assistir assim por semana? Nossa, eu nunca parei pra contabilizar isso. Porque você é comentarista, né? Você fala muito isso nas suas redes sociais. Então, queria saber, assim, mais ou menos, em Aham. média. Assim. Olha, talvez eu vá trazer um momento meio bad aqui, que é a da frase trabalhe com o que ama e não ame mais nada. Sabe? Eu sempre assisti muito filme e era de se esperar que quando eu começasse a trabalhar com filmes, né, eu fosse assistir mais filmes, mas eu passei a assistir menos filmes. Caramba. Porque eu tô tão ocupado falando sobre filmes e vendo filmes que é muito difícil eu conseguir assistir e encarar aquilo como puro lazer, porque eu sempre vou ter alguma coisa na minha cabeça. O que eu vou tirar disso? Exatamente. Como que eu vou... Tipo, não sei se você assistem Euforia, mas tem uma personagem, Sim. a Alexi, que ela tá sempre pensando como que eu posso transformar isso em uma ideia pra minha peça, sabe? E eu tô sempre assim, beleza, legal, esse filme quer dizer isso, mas beleza, nossa, essa reflexão vai trazer uma coisa tal, pô, vou falar sobre esse filme, nem que seja postar um story, assim, e eu tenho trabalhado a terapia pra conseguir assistir as coisas só por lazer. E aí o que eu faço? Eu assisto filme ruim, assisto filme repetido, porque esses filmes eu sei que eu já não tenho muito o que falar sobre eles. Porque eu já falei. Casamento às cegas. Casamento às cegas aí, que é importante. Eu assisti, olha aí, de novo, assisti um reality show da Netflix que é bizarro. E eu pensei, cara, eu tenho que fazer um vídeo sobre isso, porque esse reality show é muito bizarro. Que é tipo, Ultimato, ou casa ou vaza. Até fiz um vídeo sobre ele. Que é o seguinte. Só o nome. O nome do reality é Ultimato, ou casa ou vaza. Que ele consiste na seguinte ideia. Uma pessoa de um casal deu um ultimato. Ou a gente se casa agora, ou acabou tudo. E aí a Netflix pegou esses casais que deram esse ultimato e botou eles pra passar por um teste de fogo. Eles vão ficar casados durante 3 semanas pra fazer um teste, pra ver se eles conseguem. Porém, eles não vão ficar casados uns com os outros. Uma pessoa de um casal vai ficar casada com a pessoa de outro casal que também deu esse ultimato, de ou casa ou vaza. E aí... Mas não tem como você relaxar assistindo um negócio desse. Tem, porque é tosco, sabe? Bizarro, é tão bizarro essa ideia. Pois é, cara, pois é.
E aí, tipo... E aí você vê, caramba, E aí depois dessas imagina. 3 semanas, eles voltam e ficam casados com seus pares originais. Aí vai. E aí no final você tem que decidir se você quer ficar casado com o seu par original, quer ficar casado com outro par ou não quer casar com ninguém. Cara, é uma ideia muito louca, muito louca. E eu fico imaginando a mesa de roteiristas, assim, vamos fazer uma coisa exatamente. mais bizarra que a gente consegue, sabe? Uma coisa que tá muito em ascensão é reality show de comida também, né? Sim, minha filha adora. 10 anos e adora. Tem algum ver específico que ela curta mais? coisas de bolo. Bolos Tem feito muito bolos realistas. Ela Reality adora. show de doce, cara, tem sido uma explosão na Netflix. Tem Adora. vários. Eu Eu tô não assistindo... curto porque eu sou uma merda na cozinha, assim. Então Aí você eu tem que fico, assistir cara, Mandou Bem, que é um reality show É. só de pessoas que cozinham mal. Ah, Se chama esse é Mandou meu Bem. reality. E aí eles têm que fazer, tipo, você tem que fazer um Caraca. bolo que é em formato de unicórnio. Minha Eles filha fazem, adora. parece um Chernobyl, assim, sabe? É o nosso reality show pra gente que cozinha mal, sabe? Ou não necessariamente mal, mas a gente não tá no nível dos chefes, entendeu? Aham. Tem um que eu tô vendo que se chama Cozinhando o Impossível, que é um engenheiro e um confeiteiro se Ah, unem eu vi 2 pra fazer um episódios. bolo que seja um doce que seja funcional. Aí tem que fazer o primeiro episódio eles têm que fazer um doce que seja um barco. É um barco, Tem que... mas ele tem que ser doce. E ele tem que ser gostoso. Mas ele tem que flutuar. E ele tem que caminhar. Sim. Na água, E aí no louco. segundo é um robô. Tem que fazer um robô. Aí o cara da engenharia faz a mecânica e a pessoa da confeitaria faz a parte doce, reveste o robô de doce, o robô tem que atravessar um circuito. Entendeu? Então, tipo, coisas mais bizarras possíveis. Tem um que é... chama Cozinha da Boa, que são só receitas com cannabis, sabe? Receitas com maconha. E aí são, tipo... Só entra a receita que tiver cannabis no meio. E aí, tipo, você come, fica chapado e os caras avaliam, tipo, muito É isso que eu ia bom. falar, como é que o cara avalia? Então é engraçado por causa disso. Então, cara, é uma ascensão a ser estudada esse reality show. Eu tô retomando no YouTube. No momento desse vídeo, eu não sei se eu voltei já pro YouTube, mas eu tô num projeto de retomar, que eu quero fazer vídeos mais documentais, assim. Eu tô produzindo um vídeo documentário, que é por que os reality shows de cozinha tiveram uma ascensão tão grande. Ah, da pandemia também, né? Isso também tem a ver. Eu tô conversando com um amigo meu que ele é cozinheiro e tal, que ele trabalha em restaurante, também tá no TikTok. Um abraço aí pro Ogro, inclusive. E aí, tipo, a gente tava conversando sobre isso e tem uma pessoa que vai dar um depoimento que ela participou, não vou falar o nome do reality show de cozinha mais famoso do Brasil, né? E aí ela falou que lá, tipo, as coisas eram meio absurdas, assim, ela presenciou casos de racismo lá na produção, sabe? E, tipo, eu não gosto particularmente desse reality show, porque eu não gosto de ver as pessoas sendo humilhadas, assim, tipo, os caras, tipo, tá uma merda, sabe? Tipo... Eu gosto de ver... Eu gosto de ver esse reality aí, eu gosto. Mas tem cenas muito absurdas que eu falo assim, cara, se eu tivesse ali, eu ia dar uma respostinha. Sim. Bem mal criada e, né, tem coisas que pode rolar processo, que a gente às vezes rola e a gente nem sabe, né? Eu acho que o reality é uma questão... Eu lembro que uma vez o Dave Grohl, do Foo Fighters, ele falou sobre reality shows de música, de, tipo, The Voice e tal, esse tipo de coisa. E ele falou sobre como esses reality shows, apesar deles serem um entretenimento, eles têm que ser encarados como entretenimento, porque muita gente vai lá e olha e pensa, poxa, eu não consigo fazer isso, então eu jamais vou ser um músico. Aí as pessoas veem esse reality show de cozinha e pensam, eu jamais vou conseguir fazer um creme brulee tão gostoso, então eu jamais vou conseguir cozinhar. Sendo que ser um músico, muitas vezes é você se reunir com as pessoas na sua garagem, tocar mal, até você começar a tocar bem. Já nesses reality shows de música, você tem que chegar lá e já ser o astro. É verdade. Senão você é rejeitado, é humilhado pelas pessoas. Exemplo, eu acho que eu não cozinho, porque tem 300 maneiras de cortar cebola, você sabia disso? Ah, gente, eu não sei nem cortar uma única vez ali. Mas é aquele, A única o lema maneira- de... Assistiram Ratatouille? É o lema de Ratatouille, qualquer um pode cozinhar. Portanto, às vezes vai ser difícil. Mas pra entrar no reality, não, meu amor. Se você não souber das 5 Esse maneiras é o de cortar ponto, cebola, esse é o ponto. você não Meu sabe. Qualquer um miojo pode da cozinhar, turma mas da nem todo Mônica, mundo. uma delícia. Olha aí. E é diferenciado, bota um negócio ali, tudo que tá no... Patrocina a gente. Patrocina a gente, turma da Mônica. É o miojo de tudo, eu chamo de miojo de tudo. Você bota tudo que tá na geladeira, mistura e faz um miojo. Bota um requeijão, faz uma loucura dessa assim, é bem gostoso. Mas sobre quantos filmes eu assisto por semana, cara, eu não paro pra contabilizar, mas eu procuro assistir. Eu acho que hoje eu sou uma exceção, porque eu assisto mais filmes do que séries. E eu sei que hoje as pessoas estão no caminho contrário. Sim, Não sei vocês assistem mais série ou filmes. eu assisto mais séries. Pois Eu assisto assisto mais as filme. séries que eu vou lá primeiro pra saber quantos episódios tem. Mas falando nisso, que séries vocês gostam de assistir atualmente? O que vocês estão assistindo? Ai, gente, agora eu não tô assistindo nada, porque eu tô A trabalhando última muito. boa, assim, a última que você lembra que foi, pô, essa eu curti. Foi Euforia. Ai, sou péssima de nome. Euforia, boa. Sou péssima de nome. Eu assisti... Ai...
eu tenho assistido série documental. A Aquela Netflix. que quer entrar no aplicativo pra ver o nome. A Netflix, as originais. Eu não gosto muito dos originais da Netflix, mas eles são muito bons em documentários. Eu amo as séries documentais da Netflix, que é série de enganação, assim, tipo, gente enganando a outra, tipo o golpista do Tinder, não sei se vocês já viram. Assisti. Cara, Eu assisti. são histórias inacreditáveis, assim, eu Foi a gosto de última histórias que eu assisti, bizarras. foi essa. Eu amo histórias É bizarras. grande, assim. mas eu não Eu fiquei... assisti, eu eu não- viciei. assisti Eu fiquei tudo. o tempo inteiro assim, cara, esse cara não vai ser preso, assim, tipo, Ele o foi- tempo inteiro. E depois foi libertado, e hoje ele é um E ídolo ainda da tá internet. Ainda tá a mesma coisa, né? Mas ele tá recebendo ainda patrocínios, sabe? Porque Que isso? ele é muito famoso na internet. Ah, eu assisti da menina, que foi o último que eu assisti mesmo. Da Ela tá menina. até agora tentando lembrar. Claro, porque é uma vergonha, Menina, né? que Tô aqui. menina. A menina sinistra que enganou todo mundo. A loura. A A loura. Que... Elisa Matinada? Não. Do restaurante? A menina que enganou o pessoal lá de Nova York. Ah, Inventando Ana. Inventando Ana. Sim. Foi o Ah, último que não eu assisti. assisti. Boa, é boa. Não é documental, mas é um gênero. É baseado, né, na história É real. Né? baseado. É interessante, é interessante. Foi esse que eu assisti. Foi Boa. o último, gostei. É, que é da Shonda Rhimes, a Shonda Rhimes que fez todas as séries do universo. Ela fez Grey's Anatomy, How to Get Away with Murder, etc. Ai, para. Enfim, mas cara, é legal ver outra série nesse pique que eu amo, que é da mesma diretora de Golpista do Tinder, é Don't Fuck With Cats, que é uma série de 3 episódios da Netflix que conta a história de um cara que ele matava gatinho e botava na internet. Não. Aí- Mas eu falando, gosto de coisa- Só que aí começou uma caçada, o pessoal fez um grupo no Facebook pra descobrir quem era esse cara. Ele não mostrava o rosto no vídeo, mas o pessoal do grupo Ah, ele viu. matava ao vivo? Sim, ele postava o vídeo, só que botava no canal fake, entendeu? Só que o pessoal criou um grupo de caçada pra caçar ele, e eles viram que no quarto dele tinha um aspirador de pó amarelo que só vendia no norte dos Estados Unidos e acharam a localização do Tipo cara, CSI, né? tipo CSI, entrou a polícia, e aí só que eles avisaram pra polícia, e a polícia fazer o quê? O cara matou um gato, não fazer nada. Até que o cara matou uma pessoa e postou um vídeo. Ai, gente, E mas verdade? aí, Sim. é verdade, é um É, documentário. psicopata. Exatamente. E aí a história dele, de como foi a caçada, cara, claro que a história é triste, né, lamentável, mas a parte da caçada é assim, te deixa muito entretido. E eu tenho visto muito documentário, porque, cara, às vezes a vida real é mais bizarra do que a ficção, né? Uhum. Isso é uma coisa da vida real que É. ficção jamais poderia pensar num cara que matou um gato, depois uma pessoa, em um grupo do Facebook. Se você visse isso num filme, você ia falar, que mentirada. Ai, até todo parece. filme que começa assim também é baseado numa história real, aí você já fica assim. Ah, eu também. Eu gosto. E quando você esquece no meio que tá assistindo o filme que era baseado no fato real. Acontece muito. Aí tu lembra assim no meio do filme, caraca, isso aconteceu mesmo. É, mas às vezes eles dão uma exagerada forte, assim. É. Tipo, Invocação do Mal. É. Baseado em fatos reais, mas tem 5 filmes que o cara é amaldiçoado e vai pro teto, tá ligado? Cara, calma, cara, que vida real, sabe? Que A vida real é o casal que tinha, né? O casal que caçava e tal, os casais Warren, mas o restante virou passeio, assim, sabe? E filme de terror, assim, Eu amo filmes de terror. você ama? Amo, adoro. Desde os clássicos, assim. Eu Desde só Hitchcock. assisto quando me obrigam. Ah, eu gosto Tipo, muito. meus amigos não vai ter que assistir. Aí eu moro sozinha. O que E acontece? terror? Eu te entendo. Barulhinho, Ferro, tem um gato ainda. É, minha filha. Mas Geladeira faz os barulhos assim, eu já fico... Eu acho que eu gosto porque é bom, às vezes é bom sentir medo, porque é bom você sentir algo. Um filme de terror é bom pra te acordar da sua realidade, às vezes, muito. E aí você pensa, você fica meio adrenalina, sabe? Tipo, eu gosto particularmente muito de filmes de terror. E tem surgido uma nova onda de filmes de terror, que são filmes de terror. Na pandemia surgiu, por exemplo, o Host, que é um filme de terror que passa todo no Skype. No Skype não, no Zoom. Passa todo no Zoom. Pandemia, que a gente mais usou foi o Zoom, né? Exatamente. E o filme de terror é sobre um pessoal que decide fazer uma roda espírita, uma roda de tabuleiro Ouija pra invocar um espírito numa sessão do Zoom. Nossa, Eu fiquei nossa, sabendo muito desse filme, mas eu não moderno. assisti. Eu achei ótimo. Muito moderno. Eu achei ótimo, achei inventivo demais. Achei muito Você bacana. coloque a mão na tela. E aí, realmente, o espírito é invocado e a gente vê a tela de cada um, o que tá acontecendo na casa de cada um. Tá todo mundo. Ai, Cara, é não. muito maneiro. É Vou muito ver, maneiro. não. Eu gosto, é pra mim que gosta de terror, claro. Né? Uhum. Mas vocês gostam de que gênero, assim? Tipo, comédia, romântica, suspense? Eu gosto de um gênero que eu acho que nem não tá rolando, Marco. Dá uma dica aí de suspense, mas de suspense que não tenha terror. Eu gosto de suspense Assim, também. aquele suspense... Eu gosto de um suspense policial, mas eu gosto de um Romance suspense... eu gosto também. É meio... Suspense. sem Documental terror. eu gosto também. Eu sou bem eclética também. Né? Eu gosto de documentário. O último que eu assisti foi...
esperando o carnaval Esperando o chegar. Godot. Tô zoando. É legal, falando sobre a questão Esse eu acho que é... Não sei se é Quando esse. Se chama Estou Me Guardando Pra Quando o Carnaval Chegar. Isso. Nossa, bom. ele lembra o nome todo, que é um nome grande, É né? um nome grande. Que agora também tá na moda, né? Filme com nome gigante, né? Eu confesso que eu acho que tem um charme, assim. Um nome muito grande, assim. Tipo, não sei se já assistiram Birdman. Que é um filme muito Já. bom, inclusive, do cara do Aham, teatro sim, e tal. Sim, adorei. Só que o nome completo é Birdman, abre parêntese, ou, 2 pontos, a inesperada virtude da ignorância, fecha parênteses. Então é um nome grande, assim. Mas tem os nomes grandes, assim, é porque o filme te Nome marca quando o nome é sequência, né? grande, né? Todo também. Cara, segurou. Birdman, eu amo Birdman. E ele fala muito sobre essa coisa do crítico, né? A rivalidade entre o cara do teatro e o crítico e tal. Sim, Eu gosto muito. bom. Mas enfim. E aí, é isso, um filme de suspense bom, nossa, realmente, né? Tipo, é porque o suspense, ele vai muito... Eu gosto muito de filme que se passa em um ambiente só. Não sei se vocês curtem, assim. Tipo, Jogos Mortais, sabe? Que se passa num ambiente só. Então, acho que é um tipo de filme muito bacana. Mas Então, eu assisti, não sei se é suspense, me diz, mas acho que é mais pro terror. Mas foi bem polêmico aquele filme. É Mother? Mãe? Mãe? Sim. É, eu acho que ele é bem classificado como polêmico. terror. É terror? É, porque a Eu gente acho sempre que- pensa em terror com algo sobrenatural e tal. Mas terror é qualquer coisa que Te seja... coloque medo. seja horrorífica, de certa forma, sabe? É, acho que ele tem um horror meio cult, né? Podemos colocar assim. Ai, dá Eu licença. estou te indicando um filme cult falando nisso. O que você prefere? Cult versus panfletário? Os dois têm seu valor, assim, né? Eu reassisti recentemente Garota Exemplar, não sei se você já viu. Sim. Voltou pra Netflix agora e tal. Nossa, mas agora pensando em filmes de suspense bons, recentes, provavelmente tem muitos que eu assisti, mas na hora que a gente precisa vir o branco, né? É, Eu não acabei, mas ao longo da conversa eu vou lembrar de eu tô algum. até feliz que eu lembrei de nome do filme. Eu fico assim, vai lembrar. Vamos pro nosso Sem espera? jogo sem Ah, espera. o que eu gosto de ver é filme de baixo orçamento que consegue ser muito bom. Eu adoro isso, porque eu falo, caraca, a pessoa conseguiu fazer uma parada muito Isso. foda. Você quer- orçamento, tipo, você quanto quer é um ver- baixo orçamento? Então, você 20 quer ver um milhões? suspense... Não, peraí também. Gente, Hollywood. Fala Não, assim, ah, tô falando de filme independente mesmo. Ah, tá. É porque tipo o assim, pessoal fala gravado filme de só baixo numa orçamento. casa, num carro e num Isso, eu num ia falar agora de um estacionamento, sei suspense lá. pra você assistir, que eu amo, fica a dica também pra quem tá assistindo, um bom filme de suspense. Filme pode fazer um corte de indicação, ó. Indicação maravilhosa, um dos meus filmes preferidos, de baixo orçamento, feito numa casa só porque faz a gente pensar, pô, eu posso fazer isso também, entendeu? Se chama Coerência. É a história de um grupo de amigos que sai pra jantar na casa de um deles depois de muito tempo sem se ver. Eles estão lá jantando e tal, só que naquele dia tá passando um meteoro. E esse meteoro faz alguma coisa que abre uma realidade paralela, que quando eles olham pela janela, a única coisa que eles veem é uma outra casa do outro lado da rua. Só que quem tá nessa casa são eles, de uma outra linha temporal. Não, tipo... E aí eles pensam, caraca, o que a gente faz agora? E eles- Como se fosse um espelho, assim? É, exatamente, como se estivesse espelhando a Aranha existência Versus. dele. É tipo isso, assim. Aranha Verso. E esse filme é de 2014, 2015, antes do multiverso ser uma moda, né? Ah, é. Então, tipo, foi feito todo numa casa, assim, sabe? Na casa de um deles. E, tipo, eles olham pela janela e, cara, o que tá acontecendo? São eles. E aí, 2 deles saem pra investigar. E eles voltam e eles falam, eu vi a gente. E isso não poderia ter acontecido. Um não poderia ter visto o outro. Cara, Ih, eu quero ver. é muito bom. É muito bom. Muito E bom. vê onde? E ele Assiste tá onde? Ah, onde? você é. tem que procurar no YouTube, infelizmente. Mas tem no YouTube completo. Então você assiste lá no então. YouTube. Tá bom. A gente assiste. É, vocês vão gostar. É ótimo. Vai pro próximo jogo! Vamos. Vamos. O nosso jogo... Mas não pergunta pra ele sobre do a história do Oscar Sem... ainda. tem o do Oscar. É porque eu ia falar e voltou, a gente tem É, muita... a gente Eu cada ficaria um. com você aqui, tipo, a sua live de 4 horas. Por mesmo problema, mas tem Mas- que... Falando, você acha que esse Oscar vai ser lembrado pelo filme ou pelo... Acontecimento. Eu acho que você lembrar pelo acontecimento, assim, tipo... Porque eu adorei o seu vídeo falando sobre. E eu, caramba, amei. Porque eu não sabia, mas eu não sabia que o Oscar não tinha punido, É, entendeu? só pra contextualizar, né? Explicar Isso. o Vai lance lá do no vídeo. canal dele. Vai lá no Instagram, no TikTok. É. Eu fiz um vídeo falando sobre o Will Smith ter sido banido durante 10 anos da academia, porque ele deu um tapa numa pessoa. E enquanto isso, a gente tem o Roman Polanski, que foi acusado e condenado por estupro, assédio, pedofilia. Foi condenado, ele não foi apenas acusado. E aí ele fugiu dos Estados Unidos há 30 anos, 40 anos, pra ficar refugiado em outro país, onde ele não era foragido. E se ele botar os pés nos Estados Unidos, ele é preso. Por isso que ele nunca veio pro Oscar. Mas ele ganhou um Oscar sendo um homem condenado. E ele não foi receber. E aí todo mundo agiu como se fosse tipo, bacana, então ele não pode receber, tá? Porque ele foi condenado por estupro. Mas E você lembra toma aqui quando seu aconteceu, Oscar. se as pessoas bateram palma? bateram palma, todo mundo adorou. Tem um manifesto que
Se você procurar o manifesto de atores que assinaram uma petição pela liberdade do Roman Polanski, você vai se decepcionar. Porque tem muitos atores. Não fala não, A Meryl Streep assinou. Ah, mentira. Ah. Por que você falou logo dela? Desculpa, Poxa. porque, sei lá, foi a que veio na minha cabeça, desculpa. Mas assim, eles... Decepcionado. Enfim. E aí não só o Roman Polanski, mas tem tipo o Harvey Weinstein, que é um produtor super famoso. Foi condenado por assediar 200 mulheres quase. Sim. Que isso? Foi preso. E os dois foram banidos da academia. Mas o Polanski só foi banido 30 anos depois. O Smith foi banido uma semana depois, durante 10 anos. O Harvey Weinstein só foi banido da academia porque ele foi preso. E aí, tipo, o Will Smith vai lá e dá um tapa, e aí as pessoas justificam, falando, mas o tapa foi durante o evento. Esses homens cometeram um crime, mas foi fora do ele evento. estuprou, fora do evento tá tudo certo. Tá tudo certo. Se fosse dentro da academia, se fosse dentro, aí não. Mas fora, tudo bem, sabe? Então, tipo, a academia tá mudando, dá pra perceber isso. Em 2016 teve um boicote do Oscar So White, só tiveram pessoas brancas sendo indicadas praticamente. E aí teve um boicote, e acho que isso tá fazendo a academia mudar, eles estão contratando... O próprio Will Smith não... fazia tempo que ele não ia ao Oscar. A mulher isso, dele né? boicotou o Oscar Sim. nesse ano, e o Chris Rock fez uma piada em relação a isso. Então já, desde antes, já tinha essa fagulha. E tipo, não tem como você falar que o caso do Will Smith não tem um pouco de assédio, um pouco de racismo envolvido, né? Porque... a forma como foi noticiado, como se ele fosse um marginalizado, assim. Assédio moral foi o que o cara fez com a esposa dele. Exatamente. Então, o Will Smith foi banido por 10 anos, eu achei um pouco exagerado, assim, 10 anos. Eu também achei. Tipo, e aí ele vai poder ser indicado nos próximos 10 anos. Se ele fizer um filme muito bom, mas vai poder ir buscar o Oscar. Nossa, vai ser muito legal. E o cara que fez a piada, não vai acontecer nada? Não aconteceu nada. Ele pediu desculpa. Falou, galera, desculpa aí. Acabou. E acabou, já esqueci. Só que o que ele fez de falar da esposa do Will Smith ali ficou também, né? Tipo, ela ficou se sentindo mal, né? Acho isso que não apagou. só ela, né? Eu acho que foi algo que, assim, chocou muita gente. Principalmente Todo as mundo pessoas que tem já foram problema. afetadas. E, particularmente, eu já fui afetada com esse caso. É uma coisa muito grave. Então, foi uma coisa... Mexe assim, com a autoestima, né? mexeu Com certeza. com Imagina- a minha cabeça, pensando na situação, pensando nela. Se Pensando colocando em no todas as lugar. pessoas que sofrem com essa doença. Se com uma insegurança corporal que a gente tem, alguma insegurança que a gente tem com o nosso corpo, alguém faz uma piada com ela, a gente já fica mal querendo chorar, às vezes a gente chora. Sim. Imagine uma chorei horrores. insegurança com o seu corpo, advinda de uma doença autoimune, na frente de milhões de pessoas, sendo transmitido pro mundo inteiro. Eu acho que as pessoas, os comediantes, não só comediantes, mas pessoas que são engraçadas, tal, que gostam de fazer piadas, elas têm que se tocar de que isso não tem graça, entendeu? De que, cara, o que adianta você fazer um monte de gente rir, mas acabar com a outra pessoa ali, entendeu? Tipo, diminuir o próximo, eu acho isso péssimo. E muito se fala do limite do humor, né? Porque no Oscar tudo tem esse negócio... Os dois estarem, sei lá... É o limite do humor, é como o limite de qualquer Quando coisa. acaba o limite do bom senso. né? É o limite da sociedade. A gente vive em sociedade porque existem limites. Aí o pessoal fica tipo, não pode fazer piada mais com Sei. nada. Cara, você tem um mundo polêmico. inteiro pra você fazer piada, sabe? Por que o humor é uma ferramenta muito poderosa pra gente usar pra destruir reputações e autoestima, sabe? E como tipo, você roteirista, você considera difícil fazer comédia, fazer drama? O que você acha que... Aí, sinceramente, Escrever. as pessoas subestimam a dificuldade de fazer comédia, assim. Primeiro porque tem que ser engraçado, né? Já é difícil. Segundo porque eu acho que uma boa comédia, ela não apenas é engraçada, mas ela te diz alguma coisa, sabe? Tudo bem fazer uma comédia despretensiosa. Pastelão, né? Eu amo, por exemplo, Superbad. Não sei se vocês já viram. Cara, eu adoro. As Branquelas, por exemplo. Ah, sabe? Aquelas Cara, o filme não te diz nada. E Ah, tudo eu bem. adoro. Mas é engraçado e tudo bem. Mas eu acho que você fazer uma boa comédia sem apelar pra, sei lá, uma piada tosca corporal. O cara é gordo, sabe? Não, Ela tem doença. Sabe? Você conseguir fazer uma comédia que seja acima disso, que você brinca com a opressão, que eu acho muito legal também, né? As comédias que são, tipo, fazem piadas sobre o status quo, assim, difícil. O cara lá, o cara que faz as piadas, os filmes polêmicos, políticos, qual é o nome dele? Começa com B? Começa com B? Fala aí, me ajuda. Cara que Ai, não, o faço cara que ideia. faz o filme de comédia, mas é que ele é o personagem. Eu sou péssima pra nome. o Borat? Obrigada. O Sacha Baron B. Cohen. Gente, eu tô igual criança, né? É. Aquele começa com B. Que... Sacha Baron Cohen. Cara, eu acho Ele é que você deu um maravilhoso. exemplo maravilhoso, porque Borat 2 é um cara que personificou um negacionista, armamentista, conservador, e ele fez piada com essas pessoas. Teve E aí, eu acho esse filme bom, Não. eu acho ótimo, porque, tipo,
ele vai testando qual é o limite da estupidez, assim. Ele vai num comício conservador norte-americano e começa a falar os maiores absurdos que vem na cabeça dele. E ele percebe que todo mundo começa a aplaudir. Desde a Terra plana. A Terra, e esses caras não vão fazer a gente acreditar que a Terra é redonda. E todo mundo, e ele tipo... E aí, cara, a maior munição que ele tem é a estupidez humana. E ele faz piada com isso, por isso o filme é ótimo, assim, sabe? Eu gosto muito dos dois, Borat 1 e Borat 2. Enfim, eu acho ótimo. Mas eu acho que os gêneros mais difíceis de você escrever algo bom são comédia e terror. Comédia e terror, assim. Porque você escrever um romance, não tô dizendo que é fácil. Mas estou dizendo que a gente vive romances no nosso dia a dia, né? A gente sabe, as coisas estão perto da gente, o romance. E ele é, de certa forma, um pouco mais objetivo. O drama também, a gente vive drama no dia a dia. Agora, a comédia, a gente pode viver situações engraçadas. Mas é engraçado pra gente. Tanta coisa que a gente ri sozinho, né? Minha comédia é muito específica. Tipo, às vezes você tá contando uma piada e só você ri, sabe? E, você não pode fazer isso num filme de comédia, se só você vai rir. É só pra você o filme, Exatamente, então. só você sentir medo. Você sentir medo, tem gente que tem medo de barata. Fazer um filme de terror que é sobre uma barata. Aí vai virar comédia. Porque a comédia e o terror tá aqui assim, ó. Eu gosto de terror comédia. Mas o filme de terror de inseto é sinistro. É sinistro. Aquele filme que é da minha época. A mosca? Não, da abelha. Da abelha, do Candyman. Gente, Candyman. Ai, gente, vinga, sabe? É o jeito que eu consigo lembrar as coisas. Aquele da abelha. Aquele da abelha. Eu ia falar meu primeiro amor, que o moleque é picado por abelha. B-Movie, sei lá. B-Movie é da abelhinha da minha animação. Não, Candyman. Sabe qual é? Sim, sim. Cara, e teve agora o retorno do Candyman. Tá na Amazon Prime. Várias noites sem dormir. Nunca. Teve? Nunca. É o segundo. Nunca. Deus me livre, Senhor. Eu não vou assistir nem. Nunca na vida. Não consigo ver uma abelha. Você tava falando de terror com comédia. Eu quero dar uma indicação que é o meu terror com comédia preferido, que eu acho fantástico, sensacional. Se chama O Segredo da Cabana. Que é um filme que explica porque todo mundo é burro nos filmes de terror. Nesse filme, eles mostram como se existisse uma sociedade, uma associação por trás que faz os filmes de terror acontecerem. E essa associação, vamos liberar aqui o espírito possessivo na China. E aí as crianças... E aí explicam por que quando tá num filme de terror todo mundo é burro. E aí eles explicam que quando a pessoa vai num dos locais que essa associação são donos, eles liberam um feromônio que faz as pessoas ficarem com tesão, por isso todo mundo quer transar no filme de terror, e faz as pessoas ficarem mais burras, tipo... Elas tipo, tem um barulho ali, eu vou lá ver o que tá acontecendo. E aí, tipo, eles liberam esse feromônio e aí, tipo, esse feromônio faz com que você fique mais, tipo, e tem um tabuleiro Ouija. Vamos jogar todo mundo aqui nessa madrugada onde não tem sinal de celular? E tem um livro em latim que invoca demônios. Vamos ler em voz alta? E aí, tipo, esse filme explica porque as pessoas são tão burras. E o único cara que é imune a isso é um cara que é maconheiro. E aí ele fica imune ao feromônio, então ele é o herói do filme. Gente. Cara, é um filme muito bom. Vamos assistir. Acho que tá na Netflix, chama O Segredo da Cabana. Muito bom. E conta então, pra você saber que nesse ambiente de espera que a gente tem aqui do Godot, você tem alguma história de algum filme, pode ser uma história de um filme que você tenha assistido, que tenha algo assim sobre espera, nessa temática, você já esperou alguma coisa que marcou? Olha, eu vim preparado pra falar sobre espera pessoal, né? Pode coisa da vida, mas eu já acabei contando, tipo, o roteiro, que eu sempre quis ser roteirista e tal, então eu já contei no início. Vamos tentar falar um pouco de algum filme que tenha relacionado à espera, assim. Eu acho ótimo. Só que é difícil, né, pensar em filmes que são de espera. Eu recentemente assisti um filme, acho que é uma boa, chamado 7 Horas. É da Netflix. 7 anos. É da Netflix. Ele conta a história, ele é, novamente, em um ambiente só, se passa em um ambiente só, que é um escritório, e tem 4 ou 5 funcionários desse escritório. Só que a empresa cometeu o crime de evasão fiscal. E um deles vai ser preso, alguém tem que ser preso pra pagar o pato. E aí o filme são, basicamente, eles têm 7 horas, 7 horas não, eles têm que decidir quem vai ficar preso durante 7 anos, quem da empresa vai ficar preso pra pagar o pato. E o filme se passa todo em uma noite. Então é uma noite de espera que eles estão tendo ali. Tipo, eles estão esperando o veredito final, vir no celular. Eles têm que decidir entre si quem vai ser preso. Caramba. Só que aí começa uma parada que começa com sócios, são 4 sócios de empresa. Um começa a expor os podres do outro, um começa a falar as coisas do outro, as coisas que o outro fez e tal. Então é um filme bem bacana, que é um filme sobre espera. Que é um filme sobre espera pra esperar quem vai ser preso durante 7 anos.
É um filme bom, a Netflix recomendo que vocês assistam. Eu acho bem interessante, assim. Aí, ó. A história dele de espera. É. Então vamos pro nosso jogo, que é Sem Espera agora. Opa, Sem espera. sem espera. A gente fala umas palavrinhas e você fala rapidinho pra gente, que você é craque em Ai, falar meu Deus, rapidinho. Eu tenho medo. Eu sou muito indeciso, sabe? Vamos tentar. É porque Uma data. Uma data. Aí eu vou falar meu aniversário, pode ser? Sim. 20 de setembro. Ah. Se quiser me dar parabéns aí, Tá. virginiana. Tá chegando. Tá chegando. Uma comida. Ai, cara, uma comida, eu adoro camarão. Com qualquer coisa. Qualquer Pensei que coisa ia com falar camarão. miojo. Miojo da Turma da Mônica. Pode ser miojo de tomate da Turma da Mônica. Uma mania. Ai, uma mania. Eu tenho mania de... as pessoas chamam de... No inglês, eu não sei se tem o nome em português, é Restless Leg Syndrome, que é você não conseguir parar com a perna. Ficar com a perna sempre balançando aqui, entendeu? Ansioso ele, Ansiedade. não? Toma um remédio pra ansiedade. Por causa disso. O meu Rivotril tá em dia. Um ator. O Jim Carrey. É meu ator preferido desde sempre, assim. Ele tá aposentado, Tá desculpa. aposentado, tá Será que é aposentado. verdade? Porque esses caras sempre Eu falam acho que isso. ele ultimamente ficou meio tá meio errado das ideias, tá meio antifax. Eu vou ter que Sério? passar pano, eu vou ter que passar pano. Ah. Eu fico triste, porque é um cara que moldou, assim, eu sempre assisti os filmes dele. Ele tem ótimos filmes de comédia e de drama também. Sim. É difícil, Sim, assim. Ele é ótimo na maravilhoso. comédia e no E drama, ótimo cara. no drama. Show de Truman, Brilho Eterno de Homem Sem Lembranças. Brilho eterno. Maravilhoso, assim. Enfim, o Jim vai falar. O Jim Essa Carrey. semana, né? Foi essa semana que ele falou, né? Pois é. Uma atriz. Uma atriz, nunca parei pra pensar numa atriz. Eu vou falar numa atriz que foi meu crush desde cedo, que é a Leandra Leal, uma atriz brasileira. Adoro ela, desde que eu vi O Homem que Copiava. Muito bom o filme, que ela tá no filme. Vou falar Leandra Leal. Legal. Ai, que bacana. E um filme internacional? Tipo, qualquer filme que não seja do Brasil ou filme que não seja dos Não. Estados Unidos? É, qualquer filme Tipo, que não seja do estrangeiro. Brasil. Não, Que não seja brasileiro, não então. seja brasileiro. Ai, meu filme preferido... Vamos falar Show de Truman, eu falei do Jim Carrey, vamos falar de Show de Truman. É. Atualmente ele tá... O filme é de 98, ele tá super relevante. Então, isso. E um filme nacional. Vou falar O Homem que Copiava, que é um dos meus filmes preferidos. Eu amo Jorge Furtado, no geral. Aliás, não vou falar O Homem que Copiava, não. Vou falar um filme brasileiro recente chamado Entre Abelhas, que tem o Fábio Fala Porchat. Abelha de novo, não vou ver. E não é de comédia. Muita gente acha, tem o Fábio Porchat de comédia, mas é uma dramédia que eu adoro, é um dos gêneros que eu mais gosto. Não Que é assisti. comédia trágica, assim. Então, Entre Abelhas, assista, tá na Netflix, é muito bom. Vou assistir. Assiste. O Porchat não faz É- comédia? Mais ou menos. O filme é uma tragédia cômica. Conta a história de um cara que ele termina o relacionamento e ele para de ver as pessoas aos poucos. As pessoas vão Nossa. sumindo na vida dele, literalmente. Ele vai parando de ver as pessoas somem. Nossa. Até que não resta mais ninguém, enfim. Muito bom. E aí você não vai contar o spoiler. Quase. Uma série. Eu vou falar Master of None, que é muito bom, que eu tô assistindo agora. É muito bom, assistam. E um diretor. Ai, um diretor. Isso é difícil. Assim. Né? É difícil porque, cara, eu gosto de tantos, assim. Cara, vou enaltecer nosso cinema brasileiro. Vou falar o Jorge Furtado, que ele fez não só O Homem que Copiava, mas ele tem curtas maravilhosos, estão no YouTube. Assista Sanduíche, assista Ilha das Flores, que é um documentário maravilhoso. Jorge Furtado, ele é o cara. Um roteiro que não deu certo. No cinema, No sim? cinema. Tinha tudo, aquele filme que tinha tudo pra dar certo, foi Sim. horrível. Putz. Minha Nossa Senhora, difícil isso, né? Cara. Ai, meu Deus, vocês têm alguma ideia de algum também pra me ajudar? Fala qualquer um de super-herói aí, sei lá. É porque o de super-herói, de certa forma, deu certo, né? Eles queriam fazer um filme de super-herói e eles foram lá e fizeram. Aqueles de carrinho. De carrinho? Tem uma de carro. Sempre Velozes e tem. Furiosos? 300. 300? O Filme 300? Ai, eu tô confuso agora que eu tô falando. Não, dos carros, não tem Transformers. Vamos falar então Batman vs Superman. É um filme que não deu certo. Aquele lá dos carros. Nem sabia que existia. Não, você Qual? sabia? Batman vs Superman? Ah! Tu sabia que existia? Não, peraí, eu acho que eu me confundi. É um filme do Batman versus o Superman. Não deu certo, porque saiu horrível. É. Comédia, drama ou terror? Jesus amado. Hoje eu vou falar terror. Eu ficaria entre comédia e terror, mas hoje eu tenho consumido muita coisa de terror. Eu tenho revisto muitos clássicos, então eu vou falar terror. E a sua animação favorita? Pra gente fechar aqui. A minha animação favorita, eu vou ter que botar... Não, Não influencia, não influencia. tá enviesando minha resposta. Eu vou falar, cara... Posso falar alguma do Estúdio Ghibli, assim. Posso falar... A Viagem de Chihiro.
Adoro. Ai, nossa, é cabeça, né? Minha filha adora. Viu? Olha aí, ó. Ela vai ser cinéfila. Gente, e ela já Quantos anos ela tem? Ela tem 10, mas ela assiste esse filme já desde os 7, eu acho. Que é bom demais. Então pode ser. Né, do peixe? Não tem negócio de um peixinho também? É uma menina, né? É, a Viagem de Chihiro. Gente, mas eu assisto, eu não entendo muito. E ela assiste, ama cada cena daquele filme. Às vezes é pra sentir, né? É, pra assistir. Muito bom. Então fala agora uma frase aí pra finalizar, uma mensagem para as pessoas sobre cinema, sobre vida. Fica à vontade aí pra gente finalizar esse bate-papo tão bom. Caraca, uma frase? Pode ser uma coisa que você acha importante ser falada. Cara, já que a gente tá num podcast de arte, né? Vamos apoiar a arte nacional, vamos apoiar o trabalho dos amiguinhos sempre. Não vai custar nada se você vê um amiguinho seu produzindo alguma coisa, fazendo alguma coisa. Tem gente que tira sarro, né? Tipo, tá produzindo pra ninguém, tem 150 seguidores e tal. Mas, cara, todo mundo começou de algum lugar, né? Então, tipo, não é porque uma pessoa tá começando, tem pouco, você falou do mundo dos atores, assim, você tem que ter X seguidores agora, e isso virou um parâmetro. Então, cara, vão apoiar a produção de conteúdo das pessoas próximas de nós, porque uma pessoa que hoje está produzindo um conteúdo que você deixa de apoiar, pode ser a sua falta de apoio que vai deixar de tornar com que ela faça algo gigantesco no futuro, que seja incrível, assim, que vai mudar o mundo, sabe? Porque bons filmes mudam o mundo, boas músicas mudam o mundo, arte muda o mundo, no geral. Então já deixa aqui a dica que o Igor falou, né? Apoie o nosso podcast. Apoie o podcast, apoie o podcast Godô. Me siga também nas redes sociais, Instagram, TikTok, tô voltando pro YouTube. Igor Palópoli em todos os lugares, tudo junto, Y. E não esqueçam de compartilhar o podcast, assim. Vamos fazer. Depois a gente vai pegar a entrevista, fazer uns cortes pra gente botar no. Pra gente mandar e vai ficar legal. Vamos obrigada, sim. Igor. Temos um presentinho pra você, nosso convidado. Eu tô me sentindo no luxo. Mas vocês dão o mesmo presente pra todo mundo? É personalizado? É um presente padrão Godô? É isso? Então, é um presente padrão Godô. Então, É uma cachaça. É uma cachaçinha. De Paraty. De Paraty. Que fantástico, obrigado. Eu achei muito fofo, cara. Nossa, será que gostou? Dá pra Pode abrir. A cachaça É só puxar. Só puxar. Devagar. É forte, hein? É forte, deu É uma delícia. Cara, eu não gosto de cerveja, mas eu curto cacaça. Ai, que bom, essa aí acertamos. Que bom que não era uma cerveja. Se fosse uma cerveja, eu ia fingir que eu gostei. Não é o caso que eu gostei mesmo. Nossa, cara, vou aproveitar a minha viagem no Rio. Gente, Muito obrigada por você ter vindo. Eu que Ele agradeço. veio, gente, só porque a Kate veio também. Aqui é assim, entendeu? Ela As falou pessoas comigo, porque ela mandou uma mensagem perguntando até quando eu tava no Rio. Curiosamente, estou até hoje, vim aqui, trouxe a De mala né? pra viajar logo direto. Mas quando eu estiver aqui de novo, vamos fazer uma parte 2 e tal. com certeza. Já vai ter muitos mais fãs, assim, com certeza. E eu vai ter, tipo, vai estar badalado. Espero que eu tenha um lugar na agenda no futuro. Sim, vai ter. Claro. Sempre vai ter. Maravilha, Muito obrigada. Então, eu que agradeço. E é isso. Prazerzaço, bate-papo maravilhoso. Prazer foi meu. Inteligentíssimo, né, gente? Maravilha, curti muito, me diverti muito, espero que vocês tenham gostado. Saímos com boas indicações também. A pessoa que assistiu vai sair com uma listinha, né? Falando de tantos filmes. Verdade. Eu também. Aqueles filmes Eu também. que vocês- Eu já vou parar o vídeo, vou assistir. Exatamente. Assista o Encanto, que ela gosta muito. Cara, todas as crianças estão cantando a música do Bruno Ai, agora, gente. em todo lugar. Eu sou Não professora, falamos né? do Bruno. E aí, não, tipo, pra não. criança. Então, não falamos do Bruno. Tá em todo lugar. Tá em todo lugar. Então tá, gente, é isso. Tem Muito papo obrigada, aqui. você que chegou até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo, siga a gente no Instagram. E é isso, né, Carol? Isso, um beijo, Finalizamos gente. mais um Tchau, dia gente. de podcast. Beijo. Ai, que bom, Boa, obrigada. adorei. Amamos. Obrigada.